insights bright, inviting all our friends to see generative wonders flowing free. Come join the AI11 show, where all your minds will grow. Future friends and customers too. Upside Ups, bringing it to you. Ideas spark as Daniel speaks. Webinars every single week. From coding tricks to AI dreams. Upside Oops, the place it seems. Come join the AI11 show, where all your minds will grow. Future friends and customers too. Upside Ups, bringing it to you. Tune in live to catch the wave. With each session you'll be brave. Journey through each algorithm. Find your path, your own rhythm. Come join the AI11 show, where all your minds will grow. Future friends and customers too. Upside Ups, bringing it to you. Bom, então eu vou fazer assim, se não houver questões iniciais, se houver, vão pondo no chat. Se eu estiver a projetar a apresentação ou com alguma aplicação aberta, têm que falar, que é para eu vos poder ouvir. Caso contrário, se eu vos estiver a ver, podem ir interagindo com a mão no ar, pode ser a mão física se vos estiver a ver, ou a mãozinha digital, que podem chamar cá em baixo na parte da base do Zoom. Vou então pôr aqui a nossa apresentação. Eu tenho alguns slides para despachar. Não perco muito tempo. Quem já assistiu aos anteriores sabe que eu faço isto rápido e depois faço muita parte prática, que eu acho que é mais interessante. Mas vou consumir aqui uns 15, 20 minutos, porque nem toda a gente assistiu aos anteriores, então só para ficarmos mais ou menos todos com o mesmo nível de introdução, que é relativamente rápida e fácil. Bom, então, improvisar com AI ou a arte do prompting, foi assim que lhe chamei para esta vez, porque é essa diferença que eu quero mostrar. Pronto, esta é a minha citação inicial, está aqui desde maio de 2022 que eu estou a usar. Portanto, a ideia é nós ampliarmos a capacidade de trabalho com a inteligência artificial e não substituir o nosso trabalho pela inteligência artificial, nem ficar assustados, nem excessivamente satisfeitos com a IA. Portanto, essa ampliação de capacidade permite um aumento de produtividade, está diretamente relacionado, e está relacionado também com o conhecimento que vamos ter das ferramentas. Portanto, é bom, isto é um introdutório, com certeza muitas das coisas que eu vou aqui falar já sabem, espero que também me ensinem algumas, mas, claro, quanto mais nos atualizarmos e quanto mais soubermos, eu depois vou-vos só dar ali um pequeno exemplo do que acontece com as aplicações, podemos falar ali de várias, mas só para vos dar ideia o que é o ChatGPT hoje em dia, quer dizer, como é que a coisa nasceu e o que é que já é hoje em dia e o potencial que tem e a quantidade de ferramentas que tem. Portanto, se não estivermos atualizados, estamos completamente desgraçados. Bom, sobre mim, não vou dizer muito, só que trabalho na área das tecnologias há muitos anos e a inteligência artificial não é propriamente uma coisa nova, embora a inteligência artificial generativa, que é do que nós vamos falar, que é esta capacidade de comunicarmos por linguagem comum com as aplicações e obter respostas, seja em formato de texto, imagem ou outra qualquer, é tão nova para mim como para todos vós, porque antes de novembro de 2022 não havia aplicações de inteligência artificial generativa, que gera respostas em função do que nós escrevemos, mas já tinha contacto com a inteligência artificial numa perspectiva mais de programação, nomeadamente com uma empresa com trabalho no Reino Unido. Portanto, agora, claro, a novidade é mais ou menos igual para todos, podemos estar a estudá-la com mais ou menos frequência. Bom, são algumas regras muito básicas, é tudo adulto e crescido, portanto, mas de qualquer maneira gosto sempre de dizer, mantenham por favor o microfone em silêncio para evitar os feedbacks, liguem sempre que precisarem de falar, coloquem perguntas no chat, eu sempre que esteja a ver-vos também vejo o chat e, portanto, responda às perguntas que puder. Levantar a mão resulta muito bem quando eu vos estou a ver, se eu não estiver a ver, fala no microfone, e depois, enfim, respeito e cordialidade e atenção às indicações que eu for dando, porque eu vou-vos pedir alguma interação, porque é com as vossas ideias que nós vamos
fazer mais a parte prática. Eu tenho aqui uma outra ideia, mas com as vossas será muito mais interessante para vós do que com as minhas. As minhas podem parecer preparadas para dar um resultado e eu quero ser desafiado a fazer coisas com as vossas ideias. Bom, só para terem noção do que se vai passar, eu tinha planeado não fazer aqui um ou dois destes meses, mas optei por fazer todos, portanto vamos fazer março, abril, maio, junho, para já, pelo menos, não vou anunciar mais para já, mas estas estão garantidas, provavelmente julho e agosto, como é período de férias, o julho não sei se farei, mas pelo menos o agosto não se faz de certeza. Portanto, em março vamos ter como a inteligência artificial pode substituir os músicos ou não, é este o desafio. Estou a tentar convencer um músico relativamente conhecido a vir participar comigo no webinar. Se não conseguir, será um músico menos conhecido. Depois, e vai ser no dia 10, também há aqui uma exceção em relação ao dia 11, e vai haver outra em maio também excepcional, porque em maio o dia 11 é um domingo. Em abril, a inteligência artificial no ensino e na aprendizagem, é o mesmo tema que tivemos em outubro. Em outubro, a forma como foi divulgado permitiu ter 800 pessoas a assistir, nomeadamente com muita gente do Brasil e de Angola também. Depois, no dia 12 de maio, vamos falar um bocadinho das ofertas. Eu próprio estou na dúvida do que é que vamos ter em maio. Portanto, pus aqui qual escolher e nem sempre o ChatGPT é a resposta certa. E, portanto, vamos estar aqui um bocadinho a debater um pouco mais em detalhe as várias opções de ferramentas de inteligência artificial para cada fim. O DeepSeek, claro, que já aqui aparece, que é a aplicação chinesa mais recente, mas eu estou com a expectativa de que até lá vamos ter mais algumas sobre que falar. Depois, em junho, vamos falar aqui um bocadinho de artes visuais, design e AI. Toda a gente precisa de fazer fotografias, imagens, compor posts bonitos, fazer, enfim, todo o tipo de utilizações da parte visual e, portanto, vamos tocar aqui um bocadinho na parte visual. Portanto, utilização genérica, específica para música, específica para aprendizagem, várias opções de Daniel, ferramentas e depois desenho. Sim, por favor. o Claude é o Perplexity, não é? Não, o Claude é o Claude. É uma aplicação americana que se chama Claude AI. Eu já E vou mostrar. O Perplexity não é da Claude? Perplexity não. Perplexity é uma aplicação alemã. Desculpa. O Perplexity não é alemão, também é americano. Mas o Perplexity é completamente diferente do Claude. Perplexity é um browser com AI, é um browser inteligente com AI. O Claude é uma aplicação tipo ChatGPT, concorrente do ChatGPT e que até faz algumas coisas mais interessantes que o ChatGPT. Mas eu vou mostrar também hoje abreviadamente, ok? Mas não é o mesmo, nem sequer é do mesmo fabricante. Não, eu estou a dizer isto porque eu por acaso tenho o Perplexity no meu. Que funciona como o ChatGPT, eu tenho um aplicativo e pensei que era da mesma empresa, por acaso. Não, é outra. Eu já vou mostrar as diferenças entre eles. Pronto, mas este dia 12 de maio será onde vamos trabalhar mesmo só aplicações. Falar de várias aplicações. Estas são só exemplos, vão estar cá muitas mais. Pronto, eu já tinha anunciado isto no mês passado. Portanto, qualquer pessoa que frequente pelo menos 3 workshops até ao final de junho, e que eu tenha comprovativo disso, obviamente, e quando eu digo frequente, não é que esteja aqui 5 minutos, é que esteja cá durante a sessão, eu vou fazer depois um sorteio em junho e vou oferecer uma sessão de formação de um dia inteiro para a pessoa que ganhar o sorteio e para uma pessoa que ela queira convidar. Portanto, será para 2 pessoas. Depois será executado durante o segundo semestre, não posso já garantir em que data, porque ainda não tenho a certeza. Mas pronto, quem assistir pelo menos a 3 e que participe em 3, do princípio ao fim, estará habilitado a isso. Bom, já agora, só aqui passar a publicidade rapidamente. Portanto, nós podemos utilizar a inteligência artificial em várias perspectivas e o facto de fazer estes webinars também me ajuda. Neste caso, hoje não é o caso, mas quando me foco num tema muito específico, obriga-me a estudar um bocadinho mais aprofundadamente o tema para fazer o webinar. E isso tem acontecido também com as empresas com que trabalho, porque vou trabalhando com empresas de setores diferentes e quando vou fazer formação acabo por desenvolver um curso específico para aquela área. Neste momento tenho vários, isto são apenas alguns exemplos. Portanto, o primeiro, o GPT Prodigy, é um curso muito genérico, portanto, que será um desenvolvimento disto que vamos fazer aqui hoje. Depois, por exemplo, o segundo, o HR Accelerator, é específico para pessoas na área dos recursos humanos. O terceiro é para técnicos de qualidade. O quarto, por exemplo, é para pessoas que trabalham em imobiliária, real estate. É um GPT Property, já foi feito através da própria APMIP, que é a Associação dos Imobiliários. O anterior já foi feito também através da APQ, a Associação da Qualidade. Depois o Design Innovator tem muito a ver com Design Thinking, que tem a ver com criatividade, e portanto é a aplicação específica da inteligência artificial nessa área. O último, que está aqui indicado, o Transformative Education, pode ser adequado ou para professores, ou para alunos, ou para ambos. Pode ser feito para uma escola e estar a tocar nos dois. E, portanto, normalmente consegue-se adaptar estas ferramentas a setores muito específicos
criando o tal prompting muito específico e algumas outras ferramentas muito específicas para cada setor. Portanto, a ferramenta tem estas ferramentas têm uma utilização muito vasta. Pronto, e depois também dá para ir ganhando alguma experiência precisamente em projetos, em que nós aplicamos a AI em projetos muito específicos e qualquer um de nós, qualquer um de vós, se aplicar em áreas muito específicas, consegue ir aprofundando e perceber o que é que tem que melhorar em cada área ou setor em que trabalha, como é que pode melhorar o prompting e vai acabar por descobrir quais as ferramentas mais adequadas e se não descobrir, poderão sempre contactar-me e eu, se souber, darei uma ajuda nisso. Bom, uma coisa curiosa, agora entrando aqui só um bocadinho na parte mais teórica, eu não gosto muito de me focar na teoria, porque há muita gente na televisão a falar da teoria da inteligência artificial, eu gosto muito de ir à prática. Mas este relatório é muito interessante, foi publicado em outubro de 2024, portanto ainda não há 4 meses, se não estou em erro, ou perto de 4 meses, e chegou a 3 conclusões, é um relatório bastante extenso, mas chegou a 3 conclusões muito simples. A primeira é que os colaboradores querem utilizar a inteligência artificial nas empresas. Isso é um facto. As pessoas já se aperceberam, de uma forma ou de outra, com mais ou menos estrutura, com mais ou menos conhecimento, as pessoas estão a avançar e não estão à espera que as empresas adotem ou autorizem a utilização de aplicações de inteligência artificial, o que tem vantagens e desvantagens. Depois, para as próprias pessoas, o facto de utilizarem AI e começarem a dominar um pouco mais a inteligência artificial aumenta um pouco a sua expectativa de crescimento a nível profissional, é uma das conclusões do relatório. Porquê? Porque se calhar conseguem produzir ou mais, ou melhor, ou mais depressa. Portanto, há sempre algum fator em que as pessoas notam melhoria. Isso é o chamado aumento de produtividade e as pessoas acham, pronto, se conseguem aumentar, ficam com essa expectativa. O que vai acontecer é que, em pouquíssimo tempo, toda a gente vai ter este aumento exponencial de produtividade, esperemos, e depois cada um saberá o que fazer com o tempo que sobra, pode optar para descansar ou aumentar mesmo a produtividade. E depois, dizem também aqui que a ascensão do utilizador avançado de inteligência artificial e o que é que isto revela sobre o futuro é um dos aspectos em que o relatório se foca. Portanto, o utilizador avançado é aquele que passa um bocadinho daquele prompting muito simples, vou fazer um relatório, vou fazer uma coisa simples, para uma utilização, de facto, que lhe permite ir muito mais além. E é sobre estes 3 aspectos que ele se foca. Portanto, eles dão aqui muitos dados, isto é apenas uma síntese muito curta, mas diz que cerca de 75% dos trabalhadores, estávamos em outubro, já utilizavam inteligência artificial no trabalho, com ou sem autorização da empresa, com ou sem adoção de uma ferramenta específica dentro da empresa, e trazem as suas próprias ferramentas. É um bocado quase como em muitas empresas proíbem ou bloqueiam até a utilização de aplicações que não sejam autorizadas, mas a IA entra pelo browser e, portanto, as pessoas acabam por utilizar e trazem a sua própria IA, e até lhe chamam aqui o Bring Your Own AI, o BioAI, agora está muito na moda o BIV, o IV, e aqui é o BioAI. E, portanto, as pessoas estão, de facto, a utilizar. E é muito difícil parar esta tendência, porque se não utilizarem no escritório, utilizam em casa e fazem as coisas para depois levar amanhã para lá. Depois, a questão do crescimento pessoal é aqui muito focada, portanto, as pessoas entendem como uma forma de acelerar o seu crescimento pessoal. E dizem eles também que 71% das empresas também já preferem candidatos com conhecimentos em inteligência artificial, ou seja, pode já ser um dos fatores de seleção e de distinção entre as pessoas na fase de contratação, o ter conhecimentos de inteligência artificial, como há muitos anos atrás era o ter conhecimento do Word ou do Excel. Hoje em dia já ninguém pergunta isso, porque já é um dado assumido que as pessoas trabalham com ferramentas como o Word ou o Excel. Depois a outra, a exceção do tal utilizador avançado, são os que utilizam com frequência, que utilizam bem, redefine o local de trabalho, porque as pessoas acabam por encontrar aqui nisto uma ferramenta que lhes permite fazer coisas mais complexas, mais depressa, com uma boa estrutura, e ainda não falámos sequer dos perigos nem dos cuidados a ter, mas isto está a acontecer. E o mal é que muitas vezes, quando as pessoas ou não têm a formação suficiente ou não estão alertadas para os riscos, acabam por fazer as coisas mais depressa, em maior quantidade e com muito mais erros do que se fizessem calmamente pelo processo tradicional, o que pode às vezes ter um efeito perverso sobre a produtividade. Eu ainda ontem estive numa conferência com estudantes, muito jovens, desde o primeiro ciclo até ao terceiro ciclo, e de facto a educação para a cidadania digital era uma das coisas que era tocada, e é curioso quando nós vimos aqueles miúdos com idades muito baixas, não é? Tinha lá miúdos de 6, 7, 8, 9, 10, 12, por aí fora, mas o conhecimento que alguns com 10, 11, 12 já têm, que muitos adultos, com quem eu às vezes tenho a oportunidade de me cruzar até em ambiente de trabalho, não têm. Portanto, os miúdos já estão mais alerta, porque têm precisamente esta formação nas questões da cidadania digital, e estão muito alertados para os perigos, pelos próprios professores que lhes dão essas cadeiras. E muitas vezes nós, adultos, não estamos tão bem alertados,
não frequentamos essas cadeiras de cidadania digital. Bom, este esquema aqui faria parte de uma coisa muito mais complexa, mas que eu não vos vou massacrar muito, mas só para dizer, aquilo que vamos falar é a bolinha vermelha que está ali no fundo da inteligência artificial. O branco é todo o mundo da inteligência artificial, se quisermos. Depois a parte amarela é o machine learning, portanto, que é tudo aquilo que é as máquinas a aprender. Depois a parte laranja é o DL, o deep learning, que é uma aprendizagem mais profunda. Depois o LLM, os Large Learning Models, os modelos alargados de aprendizagem, sobre o qual assenta o GPT, que significa, para quem não sabe, Generative Pre-trained Transformer. Portanto, é um transformador da linguagem que foi pré-treinado para o fazer e gera respostas. Portanto, é um Generative Pre-trained Transformer. E é só sobre essa bolinha que nós vamos falar, que é uma bolinha muito pequena no universo da inteligência artificial. O que se trabalhava até há uns tempos atrás era tudo fora dessa bolinha. Portanto, podia-se trabalhar com programação em tudo. O que fizeram há um conjunto de programação já muito bem feita que consegue receber, também porque os mecanismos de interpretação da linguagem falada e escrita têm melhorado, mas estamos sempre a falar de programas que trabalham com zeros e uns dentro de computador. Portanto, a inteligência artificial não tem assim mais nenhuma magia, só que está otimizada para nós podermos conversar quase como conversamos com outra pessoa num chat, e agora até por voz, também já é muito fácil conversar por voz. Portanto, interpreta muito bem a linguagem e dá as respostas com uma capacidade de pesquisa dezenas ou centenas de milhares de vezes mais rápida do que nós e com acesso a milhões de vezes mais informação do que nós conseguiríamos alguma vez na vida ler. Portanto, basicamente é isto. Depois, a capacidade interpretativa ainda falha muito e, portanto, dá erros. Portanto, eu vou insistir muito nisto para estar em alerta para esta questão, porque dá erros. E já vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Pronto, então como é que isto funciona? Tem estes tais modelos de aprendizagem, portanto, todos, agora tem-se falado muito na televisão, por causa do aparecimento agora da aplicação chinesa. Tem o seu risco, porque toda a informação que nós lá colocarmos está a ir diretamente para a China, está a ir inclusive para a empresa também que criou o TikTok, e portanto tudo aquilo enriquece o seu conhecimento sobre as pessoas. Nada que os americanos não façam, mas pronto, como os chineses é que são os maus, fala-se dos chineses, não se fala dos americanos, mas o mecanismo é exatamente o mesmo. Tudo o que nós lá vamos metendo serve para ensinar a máquina. E, portanto, por isso é que ela aprende, Large Learning Model, está sempre a aprender. E, portanto, eles aprendem cada vez mais, e quando nós, por exemplo, damos feedback, pondo um thumbs up, os dedos para cima ou um dedo para baixo, em resposta às respostas que ele nos dá, ele também vai aprendendo se aquela resposta satisfez o utilizador em função daquela pergunta e vai afinando e vai testando respostas alternativas e está permanentemente a aprender. E, portanto, é isto que eles fazem. E, claro, este medo agora dos chineses, claro que o modelo chinês tem as suas questões, já lá vamos, e as americanas têm outras, mas pronto, há mais questões no modelo chinês. Para se perceber que isto não é assim tão novo como isso, quando eu digo que já se trabalhava com isto há muito tempo, esta expressão do termo inteligência artificial foi cunhada nos anos 50, portanto não é propriamente nova, não tem 75 anos, mas já tem perto de 70. Depois, a lógica simbólica foi sendo desenvolvida, houve o primeiro chatbot, portanto um robô, um bot é um robô, não é? Que através de conversação respondia a perguntas muito básicas na altura, o Elisa. Depois, nos anos 70 e 80, que foi quando eu comecei a trabalhar em sistemas de informação, houve ali um período conhecido pelo inverno da IA, portanto não se falava em inteligência artificial, houve ali uma fase, porque o progresso do Elisa era muito básico, aquilo não satisfazia ninguém e, portanto, acabou por se abandonar na altura um bocado a ideia, e a razão era muito simples, a tecnologia não estava à altura. Portanto, nós não tínhamos capacidade computacional para responder à inteligência artificial. Eu ainda me recordo, o primeiro computador gigante com que eu trabalhei, uma companhia de seguros, tinha 32 mega de RAM, não era giga. 32 mega de RAM e tinha 600 utilizadores a trabalhar sobre ele. Portanto, dá para perceber que a capacidade de responder a uma inteligência artificial que hoje em dia requer centros que têm que ser alimentados por centrais nucleares, não existia, portanto era impossível aquilo ser bom. Então foi abandonado durante muitos anos, provavelmente à espera de melhores dias, como veio a acontecer. Depois o Deep Blue da IBM deu aqui um salto quântico, porque vence o Kasparov num jogo de xadrez, não é? E portanto passou a ser alto. Isto afinal tem alguma capacidade, mas era uma máquina enorme, específica para fazer aquilo. Portanto, estava programada especificamente para jogar xadrez, ponto. Hoje em dia qualquer destes sistemas nos dá uma tarefa no xadrez se não formos campeões do mundo, não é? É muito fácil. Depois, avançou muito no início dos anos 2000, de facto, porque a capacidade computacional cresceu muito, começou a haver muito desenvolvimento. A partir da década de 10, dos anos 2010,
tornou-se ainda mais popular e nós nem nos apercebíamos que estávamos a utilizar a inteligência artificial quando estávamos a fazer perguntas ao Siri ou à Alexa, e quando estamos a utilizar os nossos relógios, os nossos telemóveis, já tem muita inteligência artificial, não era ainda generativa, portanto nós não podíamos falar diretamente com ela, exceto através da Siri e da Alexa, mas na maior parte das aplicações não era ainda propriamente tão avançada como agora. Bem, e depois, claro, em 2020, final dos anos 2020, surge o GPT-3, porque foi lançado como 3, não foi lançado nunca como 1 nem como 2, e depois esta adoção foi brutal, como sabem, já ouviram certamente, foi das aplicações que mais rapidamente atingiu 1 milhão de utilizadores, foi uma questão de minutos, e agora há coisas que ainda são mais rápidas, o DeepSeek dos chineses ainda foi mais rápido que o ChatGPT, que as pessoas todas ficaram curiosas de repente para experimentar aquilo, e aquilo foi brutalmente exponencial. Bom, então isto tem avançado de facto muito depressa. Se quiserem interromper, estejam à vontade, é só darem um toque, eu já volto ao ecrã. Só alguns exemplos práticos de utilização, e são meia dúzia deles, porque há muitíssimos mais. Mas, por exemplo, redigir um e-mail hoje em dia é uma coisa extremamente fácil com a inteligência artificial, inclusive há aplicações a trabalhar dentro das nossas aplicações de mail que permitem quase criar a resposta automática, lendo a cadeia de mails que nós temos. Claro, convém verificar a resposta antes de fazer send. Depois, gerar ideias de conteúdo para quase tudo, para posts, para redes sociais, para artigos, para blogs, para escrever um livro, para o que seja, gerar as ideias. Não é escrever por nós, mas gerar as ideias. A coisa funciona muito bem. Planear reuniões, criar agendas. Portanto, se nós dermos os conteúdos do que temos para fazer, uma aplicação destas pode nos ajudar imenso a criar uma agenda bem estruturada, com tempos de pausa e tudo. Portanto, pode ser uma coisa bastante bem feita. Depois, resumir textos, de certeza que é uma funcionalidade que ou já experimentaram ou já ouviram falar, é genial. Portanto, é facilidade de ler documentos. Eu, por exemplo, ainda hoje tive uma coisa, mandaram-me um contrato que tenho que assinar, que tem 11 páginas. Era muito extenso, letras miudinhas, e eu peguei no ChatGPT e perguntei só quais são as minhas obrigações, quais são as obrigações do lado da outra parte e que perigos é que eu tenho neste contrato. Pronto, e ele fez-me uma síntese e eu fui às cláusulas que ele me indicava, fui verificar tudo e por acaso consegui que estivesse tudo certo. Tenho um programa já feito para esse efeito, mas, portanto, há coisas que nos acelera de facto muito. Inclusive, deu-me sugestões de melhorias em algumas cláusulas que eu mandei de imediato para o cliente. Depois, criação de listas de verificação, portanto, fazer listas para várias coisas é super simples, com o conhecimento que estas aplicações têm nas suas bases de dados, é muito fácil listar o que quer que seja. Depois, redigir scripts para uma apresentação, portanto, se quiserem fazer uma apresentação estruturada sobre qualquer tema, é muito fácil preparar o guião do que têm que fazer no PowerPoint. Claro que até podemos fazer o PowerPoint, mas para já fazer uma apresentação ou se quiserem fazer um discurso ou uma apresentação, uma palestra, o que seja, conseguimos sempre estruturar muito bem o tema em secções. Ele não faz por nós, porque se nós não dominarmos o tema, estamos tramados, não é? A aplicação dá-nos uma estrutura muito boa, depois nós não conseguimos encher aquilo. E depois parecemos uns papagaios a ler, portanto, isso não faz sentido. Mas se são temas que nós dominamos, e eu nunca recomendo que o façam se não dominam, mas se forem temas que nós dominamos, incutir aqui alguma variedade com estruturas feitas por estas aplicações de inteligência artificial é espetacular. Pois nós temos que dominar o tema. Se nós não dominarmos, também não devemos fazer uma apresentação sobre nada. Nem com, nem sem ChatGPT. Depois, planear projetos. Portanto, a própria estruturação de um projeto, a ajuda na distribuição dos meios a utilizar é fantástico também. E para quem trabalha em projetos, eu, como associado do Project Management Institute, tenho acesso a uma aplicação que está feita, que é como que um chat GPT específico de projetos, que tem uma vantagem muito grande em relação ao chat GPT, por exemplo. É que a informação toda que constitui a sua base de dados é uma, ou a sua knowledge base, a sua base de conhecimento, é uma informação completamente fidedigna, porque é todo o conhecimento do PMI que está em vários livros, e são só esses livros que alimentam aquela inteligência artificial. Portanto, quando eles dão informação, nós sabemos que é rigorosa, porque está a ir buscar ao conhecimento acumulado do PMI. Depois, automatizar respostas frequentes, podemos até inclusive criar bots, e depois aí já entramos, enfim, numa fase de programação. Por exemplo, para estudo é fantástico criar quizzes, criar planos de estudo, criar questionários para nós próprios treinarmos o estudo de qualquer matéria. Só a dar aqui meia dúzia de exemplos, ou uma dúzia de exemplos, acho que foram 10, alguns exemplos de utilizações, mas qualquer desafio que queiram lançar durante o tempo que tivermos até ao final da sessão, podem colocar. Já agora a sessão está prevista até às 7h30, mas se alguém se quiser arrastar mais um bocadinho, estarei disponível até às 8h. Não há problema nenhum. Pronto, algumas ferramentas que gostaria de vos mostrar, que podemos... Eu provavelmente vou trabalhar mais em cima do ChatGPT, porque é aquela que a maior parte das pessoas, se calhar 90%, 95% das pessoas já ouviram falar e até já experimentaram, mas só para vos dar ideia de outras que há.
Pronto, os 2 primeiros símbolos que aparecem aqui são o ChatGPT e o DALL-E, porque o produto é o mesmo. O DALL-E hoje em dia está inclusive dentro do ChatGPT, já não funciona autonomamente, já teve essa fase, mas só para realçar, portanto, o ChatGPT gera não só respostas texto-texto, como respostas texto-imagem, como respostas voz-texto, voz-voz, voz-imagem, portanto, conseguimos trabalhar um bocadinho praticamente tudo. Acho que não dá para fazer é texto-voz. Texto-voz não dá, mas desde que entre por texto ou por voz, podemos ter como output voz, texto ou imagem. Depois o brequinho à vela é o Midjourney. O Midjourney é, se não a melhor, uma das melhores aplicações para a geração de imagem. Portanto, nós damos um prompt, ele faz uma imagem, como nós quisermos. Depois o Gemini é o equivalente ao ChatGPT produzido pela Google. Portanto, quem tenha a versão, acesso à versão gratuita, consegue fazer coisas como consegue no ChatGPT gratuito. Quem utilize Google profissional pode licenciar o Gemini e ele trabalha bem sobre o mail da Google, sobre as aplicações de texto, de cálculo e de apresentações da Google. O último símbolo do lado direito com a estrelinha é o Claude AI, portanto é uma aplicação semelhante ao ChatGPT, produzida por um outro produtor que é a Anthropic, e não é de facto o Perplexity, mas é uma aplicação muito boa e tem até algumas características interessantes para lá do que faz o ChatGPT. Não supera o ChatGPT em tudo, mas tem algumas características que superam o ChatGPT, nomeadamente na criação de gráficos interativos. Por exemplo, se eu for professor de física ou especialmente de física, por exemplo, se eu quiser mostrar gráficos dinâmicos ou de matemática, por exemplo, a parte de geometria, eu consigo criar bem feitos exemplos, por exemplo, de ondas sinusoidais a funcionar e aplicar as variações, ou se eu quiser mostrar o que é um teorema de Pitágoras, eu consigo representar o teorema de Pitágoras e fazer variações dos valores, tanto dos catetos como da hipotenusa, e posso mostrar o triângulo a mover-se dinamicamente no ecrã com rigor. Portanto, que o ChatGPT não consegue fazer. Se eu pedir para ele desenhar um triângulo retângulo, vai ser uma coisa qualquer disparatada. Nunca consegue. E o Midjourney também não. Mas o Claude faz e são dinâmicos e interativos. Inclusive, eu posso criar elevadores. Se tivermos tempo e oportunidade, eu mostro. Depois, curiosamente, fala-se muito nesta coisa que nós estamos muito atrás, a Europa não isto, a Europa não aquilo, só os Estados Unidos e a China é que sim e acolá. E depois temos aqui este Mzinho, aqui com as cores entre o amarelo e o encarnado, que é o Mistral AI. O Mistral AI é um equivalente ao ChatGPT feito em França. É francês, portanto é europeu. Quer dizer, não tem a projeção porque não tem o marketing que têm os americanos. Porque se este produto tivesse um marketing e o dinheiro por trás que tem os Estados Unidos, provavelmente tínhamos um produto tão bom como o ChatGPT. Mas não é mau de todo, dá boas respostas, eu já o tenho testado e gosto bastante dele. Depois temos aqui um produto que é o Notebook LM, que eu gosto sempre de falar e que é especialmente interessante para o setor da educação, mas também para quem faça investigação ou quem tenha um conjunto de documentos sobre os quais gostasse de questionar, preparar informação para ensinar a outros ou para escrever um artigo sobre, o que seja. É uma ferramenta muito interessante, como o próprio nome indica, Notebook é um bloco de notas no qual nós podemos pôr um conjunto alargado de documentos sob a forma de Word, PDF, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e muitos outros, e ele consegue responder sobre aquela base de conhecimento em vez de estar a responder sobre o conhecimento que está na net, que já está muito deturpado e que não é tão fiável quanto isso. E, portanto, eu consigo respostas muito interessantes. Por exemplo, quando houve o tema dos bombeiros, que se falou muito dos bombeiros, não, dos bombeiros não, desculpa, das prisões, fui fazer uma investigação de tudo o que encontrei documentação sobre as prisões e depois fazia perguntas ao Notebook LM. Ele estava-me a dar as respostas todas, quantos guardas por preso, quantos não sei o quê, pronto. Conseguia, com base em toda a informação compilada, dar respostas muito interessantes. É um produto que eu recomendo muito. Depois o Copilot, da Microsoft, que é um produto que não existe, porque é um chat GPT customizado com o logotipo da Microsoft. E que funciona dentro das aplicações Microsoft, mas com uma decepcionante limitação de capacidade. Na minha perspectiva, eu estou a dar sempre a minha perspectiva pessoal, não estou a representar ninguém aqui. Para mim é decepcionante porque é um produto que, sendo a Microsoft, acho que poderia ter um produto já muito mais avançado, porque a base que está a utilizar é o ChatGPT que já estava feito. Portanto, podiam-se ter dedicado a fazer muito mais. Por exemplo, a própria criação de PowerPoints está muito melhor do que estava há uns meses atrás, mas mesmo assim continua a ser um bocadinho decepcionante. No entanto, é interessante porque se eu tiver um PowerPoint feito, utilizando o Copilot profissional, posso pedir para inserir alguns slides com determinado conteúdo. Pronto, ele vai fazendo algumas coisas giras. Depois, o Perplexity, que é o produto que aparece a seguir, que é como que esta estrelinha azul que está aqui antes do N. O Perplexity não é propriamente um chat GPT, é um produto que nasceu mais como que um browser inteligente com inteligência artificial. E é muito útil, faz coisas fabulosas. Para mim é um dos produtos mais interessantes
que temos aí, e que eu não deixo de usar. Depois temos o Notion, que é um produto de notas que também tem acrescido. O Notion AI consegue fazer praticamente tudo o que faz em termos de texto, que faz com o ChatGPT, com a vantagem de pode trabalhar sobre toda a informação que nós lá quisermos pôr. Notas, links, documentos também. Portanto, é uma base de dados de conhecimento. Eu também utilizo pessoalmente e gosto muito. Depois temos este produto aqui em baixo, do lado esquerdo, isolado, que também é europeu e que se chama DeepL, ou DeepL, que é um tradutor absolutamente fabuloso. Portanto, melhor do que muitos tradutores humanos. Portanto, funciona lindamente e também é um produto europeu, fabricado na Alemanha. E, portanto, não estamos assim também tão mal quanto isso, porque temos alguns produtos europeus. Agora, com esta injeção de 300 bilhões de euros, provavelmente vamos conseguir fazer melhor que os americanos. Não havia dinheiro para estas coisas. Centros de dados temos. E depois o DeepSeek, pronto, com todos os seus riscos, o ChatGPT chinês de que tanto se tem falado na televisão e que eu já vos mostro o que é que ele não faz. Também vos posso mostrar o que é que ele faz. Portanto, faz tudo e mais alguma coisa, menos responder a certas perguntas que os chineses não gostam. Acho que é o único defeito grande que tem. Porque no resto funciona muito bem. Mas, de facto, por exemplo, eu perguntei-lhe logo no dia que saiu, quando mal consegui carregá-lo, que demorou algum tempo, perguntei-lhe o que é que se passou na praça de Tiananmen e quantos estudantes foram mortos, e ele respondeu-me em 8 linhas em chinês. Eu perguntei-lhe em português, ele responde perfeitamente em português, mas quando eu fiz essa pergunta, ele respondeu-me com 8 linhas em chinês. Eu, curiosamente, fui ao DeepL, que é o tal produto que está aqui mais à esquerda em baixo, e pedi para traduzir e ele traduziu-me. Então aquilo era quase que uma doutrina do socialismo chinês, portanto, e quase que me tentou doutrinar, mas não me respondeu absolutamente nada sobre a Praça de Tiananmen. Portanto, foi engraçado. Isso tem aparecido muito nas notícias, mas Uhum, deixa-me contar-te. Pá, eu, antes das eleições americanas, que eu segui muito atentamente, andei a fazer muitas perguntas ao ChatGPT, ao Copilot e que já não sei, usei um terceiro que já não me estou a recordar qual foi. uhum, Pá, e ao Gemini. uhum, E 8 meses antes eu consegui respostas normais. Quando nos aproximamos, hum, começou a deixar de dar resposta. O Gemini, a certo momento, bloqueou, não podias falar de política, fosse o que fosse. A uhum. certo momento, eu quis uma informação do século XIX. Eu sabia que já tinha havido um presidente que tinha saído, feito um mandato, saído e voltado a fazer um segundo mandato. Pá, nem isso consegui. A pergunta foi mesmo, qual era o presidente do século XIX que foi... Pá, e ele respondeu para o lado. O ChatGPT, essa ainda me respondeu, mas tudo o que fosse coisas mais recentes do século XXI também já estava em branco. E, portanto, e atenção, eu não estou a falar sequer de coisas escaldantes, estamos a falar de uma coisa para factos. Sim, Eu sim, sim, tenho sim. imensas coisas de factos, por exemplo, para qual era a popularidade do presidente Reagan, não sei quanto, zero. Ou seja, nos meses anteriores, e portanto, esta coisa, aliás, também é famosa aquela história dos nazis, que certamente dá uma imagem de soldados nazis, eles representavam mulheres negras e não sei o quê. Certo, certo, certo. Bem, depois, porque era uma hipercorreção. E portanto, eu não me parece ser assim tão inacreditável Não, que o não, Deep mas tem as suas limitações, porque os outros também têm. Aliás, Ó, eu tenho Luís, o que é que eu comecei por o dizer? Elon Musk, o Fala-se Elon muito do Musk. chinês. Fala-se muito do chinês porque é chinês, mas os americanos fazem o mesmo ao seu Eu nível. fazem mais. Eu se queres te digo, a minha percepção muitas vezes é que o political. Então o Gemini, eu usava muito o Gemini há um ano e picos e deixei praticamente numa tema para que de uma maneira ou de outra eles não considerem que é sensível e Uhum. portanto a instrução clara é não responder, está para o lado, não Certo, pode certo. pronunciar-me sobre isso, consulte os manuais, coisas assim. Isso tem acontecido muito nos modelos americanos, mais até no Gemini que nos outros, se queres te Uhum. diga. Há algum viés, e depois há algum desvio à realidade. Obrigado, Luís, pela intervenção. Se tiver mais alguma questão, aproveitar, senão vou voltar ali só para concluir a parte teórica e depois vamos à prática mesmo. Está mesmo quase. Não vos quero mesmo massacrar muito com esta parte, porque acaba por ser, embora de sessão para sessão e de mês para mês eu tenha coisas diferentes para dizer aqui, porque isto não para. E vou só mostrar, o ChatGPT apareceu na versão 3 em novembro de 2022. Daí para cá tem sido um rebuliço. O aparecimento do DeepSeek fez saltar duas versões novas cá para fora. Estavam guardadas. O ChatGPT 5 ainda não saiu porque a OpenAI, que o produz, está a lutar com um problema que é, aliás, já vos pergunto se notaram isso ou não, mas quem já gerou imagens em AI, se conhecer bem o prompting, por exemplo, do Midjourney, sabe como pedir uma imagem com qualidade fotográfica. Eu já tive a percepção, e já falei com várias pessoas que me confirmaram também, as imagens com qualidade fotográfica estão a ficar menos realistas. Ou seja, nós podemos lá dizer tudo, até podemos especificar qual é o tipo de lente
e qual é a câmara, e aquilo tudo funcionava lindamente. Estão a ficar menos realistas. E porquê? Porque provavelmente hoje em dia o equilíbrio entre imagens fotográficas feitas por nós, pessoas, por fotógrafos com máquinas fotográficas ou com telefones, versus a quantidade de imagens já geradas por inteligência artificial na internet, provavelmente já se está a desequilibrar para um maior número de imagens AI do que imagens reais. Porque a rapidez é totalmente diferente, quer dizer, é só produzir e deixar no net. E então, a versão 5 do ChatGPT está, segundo, enfim, consta, eu agora diria como o Nuno Rogério, não é? Pronto, segundo fontes que eu agora não posso revelar, mas consta que está ainda por sair, porque eles próprios estão a procurar a forma de conseguir distinguir as suas fontes das que são reais, humanas, e das que são já criadas por inteligência artificial, para não se ir degenerando cada vez mais a qualidade. Consta que é isto, não sei se é verdade, se não. Bom, neste momento a verdade é que nós temos o ChatGPT na versão free, gratuita, portanto acesso básico, com alguma limitação das funcionalidades. Temos a versão Plus, que é a versão paga ou Plus, a versão paga mais comum, que custa à volta de $20 por mês. Tem uma série de respostas mais rápidas, tem uma série de recursos adicionais que não estão disponíveis na versão free. E depois lançaram recentemente uma versão chamada Pro, que custa 10 vezes mais cara que a versão Plus, custa €200 por mês. Que pode ser muito interessante para empresas e para investigadores, porque hoje em dia temos uma funcionalidade que está aí à beira de sair, não está disponível ainda na Europa, mas já está nos Estados Unidos, que pode ser muito interessante para quem trabalha em investigação, seja criminal, como científica, como académica. Portanto, para quem trabalha em investigação, saiu um produto que só funciona na Pro. Acredito que quando aquilo se estiver a vulgarizar mais, eles disponibilizem para a Plus, mas para já, e agora, para já, quando aparecer na Europa, se calhar para o mês que vem, mais um mês ou dois, vai estar só na Pro e depois talvez daqui a um ano apareça na Plus. Depois, então, temos agora, quando temos a versão paga, quando temos a versão gratuita, só acedemos ao GPT-4, que é o que eles designam aqui por Legacy, aqui em baixo. E quando muito temos uma opção de fazer um chat temporário, ou seja, não fica gravado. São as opções que temos. E depois no topo aparece-nos o Plus, ou o Plus, e tem lá a opção para pagar. Portanto, não temos mais opções. Quando temos a versão paga neste momento, temos esta confusão. GPT 4.0, que é que aparece por defeito. GPT 4.0 com 8 tasks, com tarefas, que é muito interessante. Depois a versão O1, depois a versão O3 Mini e a versão O3 Mini AI. Estas duas saíram no dia a seguir ao DeepSeek aparecer. Ou 2 dias depois do DeepSeek aparecer, não me recordo, acho que foi 2 dias. Foi dia 31 de janeiro. O DeepSeek deve ter aparecido para aí 27 ou 28, assim. Aparecido não, divulgado, porque ele já tinha mais de uma semana. Depois o GPT-4 Mini também está disponível, que é uma versão deste mais simplificada, e o GPT-4 Legacy que também conseguimos aceder. Depois temos como opções dentro destes GPTs, em alguns sim, outros não, o DALL-E, portanto, geração de imagens, que também está disponível no 4 Legacy com limitações, está disponível no 4.0, mas depois em algumas destas não funciona. Depois temos a opção Canvas ou Tela, que é muito interessante também. O Tasks é brutal, eu já vos falo dele. Depois temos o Telas, o Tela é espetacular, ou para desenvolver código ou para escrever, porque nós podemos ir emendando tudo e a escrita vai sendo refeita. Eu tive a fazer a experiência já de escrever alguns artigos escolares e de facto é fantástico. Eu posso ir melhorando aspectos e pedindo para acrescentar isto ou para acrescentar aquilo, é muito bom. Depois a opção Search da Web, que também antes não existia, depois apareceu, agora está disponível também em algumas, por exemplo, se calhar no O3 Mini não faz, enfim, há algumas que têm limitações. E a tal opção que só aparece no Pro para já é o Deep Research. O Deep Research pesquisa talvez 10 vezes melhor que a melhor opção possível dentro do ChatGPT. E consegue fazer, quase que escreve uma tese sozinho. Portanto, aquilo é uma coisa genial. Eu já ouvi a funcionar, mas tem que ser com uma VPN aos Estados Unidos, porque se dissermos que estamos na Europa, ou se o GPT perceber que estamos na Europa, não nos permite o acesso. Bom, então, eu tenho aqui esta pergunta, que é um prompt. Eu já expliquei que é um comando, portanto, é aquilo que nós escrevemos. O prompt é o comando que nós escrevemos, pode ser interpretado também como uma instrução, um comando, ou um pedido, uma solicitação, para que o GPT nos dê uma resposta. E por isso é que eu falo aqui entre o improviso, que é eu escrever qualquer coisa, eu tenho sempre uma resposta, mesmo que escreva um disparate qualquer, eu tenho uma resposta, ou escrever um prompt bem feito que me dê uma resposta mais sofisticada e utilizável, eventualmente. Depois, pode ser usado quer em contextos de utilização da inteligência artificial genericamente, como em contextos de programação. Portanto, como sabem, nós conseguimos gerar código e de facto, o código também tem o mesmo tipo de defeitos que têm as respostas em linguagem comum,
E, portanto, assim como nós temos que rever uma linguagem comum para, por exemplo, utilizar num texto, quem faz programação também tem que rever o código para poder utilizá-lo num programa, porque provavelmente vai dar alguns erros. Depois, ajudam o modelo, seja ele o que for, o ChatGPT em qualquer modelo ou qualquer outra aplicação, para ir no sentido de produzir aquilo que nós queremos. Não quer dizer, e ninguém fique frustrado por isso, que quando coloca um prompt não tenha a resposta que quer. E temos que interpretar o prompt ou a instrução ou o comando como se estivéssemos no WhatsApp. Se nós estivermos a falar com uma pessoa e lhe fizermos uma pergunta do estilo: o que é que achas só? A primeira pergunta, ligamos o chat, ligamos para uma pessoa e perguntamos assim: o que é que achas? O que é que a pessoa nos vai responder? Exatamente o mesmo que o chat GPT. O que é que eu acho sobre o quê? Quer dizer, não é? O que é que faltou? O contexto. Portanto, o chat GPT é um bocado mais estúpido que as pessoas, porque nem sequer não tem a mesma memória que uma pessoa nossa amiga possa ter. Sei lá, se for uma senhora e quiser ir comprar um vestido de noiva, as amigas sabem que ela vai casar e elas podem perguntar: o que é que achas de eu ir àquela loja? Mesmo só se ela fizer esta pergunta, as pessoas sabem que ela tem na mente a compra do vestido. O ChatGPT não tem. Não tem mente, não é? Como também não tem coração. Portanto, há aqui uma série de questões que nós temos que dar contexto, exatamente como temos que dar contexto às pessoas. E às vezes esquecemos disso. Fazemos perguntas muito básicas ao ChatGPT e sai uma não resposta. Porquê? Porque se o fizermos a uma pessoa, também temos uma não resposta. Portanto, esta é uma das questões aqui importantes. Então, eu agora vou pedir a vossa primeira colaboração, que é acederem ao chat e fazerem-me um favor de escrever um exemplo de um prompt, ou que vos ocorra agora, ou que já tenham utilizado para qualquer fim, pessoal ou profissional, e quem nunca utilizou, ou se é que há alguém que nunca utilizou e está aqui hoje, se alguém nunca utilizou, escreva o que é que acha que é um prompt, ou escreva um prompt como imagina que escreveria um prompt para o ChatGPT. E eu vou fechar esta imagem e vou aqui agora ao chat só para olhar para os prompts que vão aqui escrever. Porque agora é interessante vermos aqui aparecer alguns prompts. Daniel, eu fiz uma coisa engraçada que eu nem sabia que o Zoom tem. Carreguei no botãozinho de inteligência artificial do Certo? próprio Zoom. Pá, eu tipo fez um resumo em inglês de tudo que estiveste a dizer até agora. E Ok. depois eu pedi para traduzir em português e ele assim fez. Eu tenho o ativo, daí vocês conseguirem aceder, porque geralmente só o host da conferência é que pode ativar esta funcionalidade. Mas ele Ah, está ok. ativo, é o AI Companion, eu tenho o ativo e, portanto, podem fazer perguntas, inclusive se o vosso nome já foi mencionado ou outras coisas assim do género. Ele deu aqui um resumo interessante. Portanto, alguém me está aqui a pedir para parar, mas eu não vou parar o AI Companion, Ricardo. O AI Companion é excelente porque nos dá um resumo e permite-me saber o que é que ficou combinado, o que é que foi falado, quem é que fez intervenções. Portanto, é uma ferramenta que eu acho que está muito boa. Não é como uma gravação, não tem imagem, não tem voz, portanto, é só meramente texto. É da Google? Não. Não, 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 não. Isto é o AI Companion da Zoom mesmo. É, É. é mesmo da própria aplicação. O logo é muito parecido com o da Zoom. É, tem a estrelinha, sim, mas é mesmo próprio. Está ok, Ricardo, não há problema? Ok, boa, obrigado. Porque isto de facto é genial, ele dá uma síntese muito, muito, muito boa. O Google tem uma coisa parecida, o Gemini, mas só faz em inglês e atrapalha-se muito com o nosso português. Portanto, geralmente fica um bocado mais disparatado. Pelo menos a última vez que eu testei, o mês passado. Não sei se entretanto evoluiu. Vamos então ver o chat. Já temos aqui alguma coisa escrita. Ora bem. Daniel, mas escrevemos os nossos prompts aqui no chat? Sim, sim, sim. A ideia é pôr aqui um prompt, um prompt que vocês poderiam utilizar agora para obter qualquer coisa. A pergunta aqui do Rui Dias fica bom uma resposta posterior, está bem? Não é hoje o âmbito de estarmos a falar disto, mas eu depois posso responder. Eu não me esqueço, até porque vai vir no chat. Vai vir no AI Companion. Ok. A pergunta do Rui era um prompt, desculpem. Ok. Está sob a forma de pergunta. Eu estava a pensar que a pergunta era para mim. Não, já percebi. Ok. As medidas proteccionistas do Trump, o que devo saber sobre a AI. Ok. Agora temos aqui algumas. Agora avançou bastante depressa. Can you create layout of a form against this text for an ESL? Text test. Ok. Nós podemos escrever sempre em português, não tem problema nenhum, porque a capacidade de resposta é exatamente igual. Uma imagem em tons azuis com fundo marinho com sardinhas, um golfinho, algumas algas, ok?
Ora bem, uma pequena reflexão crítica no estilo académico e em português de Portugal sobre a inteligência artificial na escola pública, tendo em conta as suas mudanças da prática de professores. Ok. Um roteiro de viagem de 15 dias para o Brasil, incluindo as principais cidades e a Amazónia. Um roteiro para uma viagem de 3 dias a Lisboa. Ok. O que é um prompt? Boa pergunta, Vera. O que é um prompt e qual é a melhor forma de o fazer? Sim, senhor, é uma boa utilização, da própria inteligência artificial e ele ir-nos explicando o que fazemos. Então vamos lá ver aqui algumas questões que eu posso comentar aqui sobre alguns. Pode dizer que fabricantes posso usar para leitores de conhecimento facial. Ok. Quando eu ponho sob a forma de uma pergunta, isto é uma pergunta fechada e a resposta pode ser sim ou não. Ok? Podes dizer, e o ChatGPT pode responder posso ou não posso. Eventualmente ele não vai fazer isso, mas corremos esse risco. Portanto, é preferível, eu estou a falar aqui no primeiro que vejo, que é o do Rui Dias. Em vez de podes dizer, indica-me fabricantes que posso usar para leitores de conhecimento facial. Portanto, objetivo e assertivo. O ChatGPT não se ofende, embora esteja comprovado, quando nós pedimos por favor, as respostas melhoram. Não porque nós estamos a ser educados, não é por essa razão, porque o ChatGPT não é nem deixa de ser educado, mas porque há no seu código uma interpretação de quando nós pedimos por favor, estamos com um certo empenho em obter uma boa resposta. E tivemos o cuidado de escrever por favor. E, portanto, o esforço do sistema é um pouco maior e aprimora um pouco as respostas quando nós pedimos por favor. Parece uma estupidez estar a escrever por favor a uma máquina, até porque no limite nós escrevêssemos só leitores de reconhecimento facial, provavelmente vamos obter uma resposta. Faz sentido. São essas palavras que ele interpreta e ele consegue inferir o resto da pergunta. E por isso é que ele talvez não responda posso. Quando ele podes dizer, ele provavelmente não vai responder posso, mas corremos esse risco. Pronto, o que achas das medidas protecionistas utilizadas pelo Trump? Aqui nós estamos a pedir uma opinião. Podemos arriscar, consoante o GPT que vamos usar, a ter respostas diferentes. Por exemplo, se perguntarmos isto ao DeepSeek e se perguntarmos isto ao ChatGPT, vamos seguramente ter respostas diferentes. Ou até se perguntarmos ao Mistral, que é francês, vamos ter respostas diferentes, certamente. O que podemos pedir é uma listagem das medidas protecionistas do Trump e depois fazer algumas observações como prós e contras, ou uma observação crítica, talvez nos dê um bocadinho mais de detalhe. Pronto, o que devo saber sobre IA, Mário, é extremamente abrangente. Portanto, provavelmente a resposta vai ser muito curta, porque a resposta completa seria excessivamente abrangente para o sistema responder. Eu aqui talvez pudesse fechar um bocadinho mais. Pronto, o que é que eu devo começar por aprender nos meus primeiros 7 dias de utilização de uma ferramenta de inteligência artificial? O que é importante eu aprender? Ir pedindo aos poucos, ir desenvolvendo, porque a resposta, estás a imaginar, isto é brutal. O que devo saber, ele pode dizer, pode saber tudo, quer dizer, desde um LLM a tudo e mais alguma coisa, portanto podemos aprender tudo, até porque Eu já fiz aqui uma perguntas ao Gemini e ao ChatGPT e as respostas são relativamente curtas. Pronto, está aqui uma Sim, sim, sim. metodologia, pronto, só para dar uma ideia. Não, é o que eu digo, ele dá curta porque a resposta completa seria excessivamente abrangente. E Pois, então há o risco até de ser curta demais. Quando pois, nós assustamos demasiado o sistema, ele percebe que não nos vai poder dar aquela resposta toda, porque nós não íamos ler, então dá-nos uma resposta tendencialmente mais curta. Ele pois. pode dar uma resposta mais otimizada, já lá vamos. Pronto, criar um layout a favor e contra um ensaio ou um teste para um ESL. Eu não sei o que é ESL, peço desculpa, Maria José. Não sei se pode explicar. Eu estava mesmo a fazer um teste para os meus alunos. Ok. SL é inglês segunda língua. Ok, É ok. por isso é que peço desculpa e pus logo em inglês porque Não, ele não, já me deu uma fez bem. estrutura. Era Eu é que isso. estava descontextualizado. English is a Ok. second language, ok. Estava Exatamente, descontextualizado. Ok, exatamente. já experimentou este prompt? Já? Ele deu-me Já. uma estrutura. Deu uma boa estrutura, pronto, Deu, deu, exatamente. deu. Estamos a Deu-me pedir um layout, é sugestões. metade do objetivo. Portanto, embora, em vez do can you create, talvez seja melhor please create. Ok. Ok? Ser mais diretiva. Mais diretivo, sim. Ok. A pergunta, temos sempre o risco dele. Não acontece normalmente, mas no limite podia responder yes, I can. Ah, Podia ok. acontecer. Já me aconteceu uma vez ou outra com perguntas, por isso eu decidi Ah, usar este formato. Pronto, queria uma listagem, obrigada. queria uma imagem, desculpa, em tons azuis, com um fundo marítimo, com sardinhas, um golfinho e algumas algas. Ângela, experimentou este prompt? Depois falta saber em que aplicação. Ok, pronto, este prompt funcionará,
se a pessoa não tiver grandes exigências, por exemplo, há bocado estava aqui com o Francisco, que está aqui connosco também, e ele pediu uma imagem muito específica, eu tive aqui a fazer alguns testes e consegui a imagem muito próxima do descritivo. Correto, Francisco? Saiu bastante próxima do descritivo, mas teve que ser um prompt bastante elaborado. Se eu vos mostrar o prompt, vão ver que é um prompt muito grande. É um prompt que não cabia aqui no chat visível, portanto é bastante mais extenso do que o chat visível. Para conseguir aquele detalhe e precisão de posicionamento dos objetos e a cor e a proporção, e portanto há ali uma série de questões. Pronto, se a pessoa não tiver muita exigência, pronto, é ótimo. Uma imagem de um gato a saltar uma cerca, ele faz uma imagem de um gato a saltar uma cerca. Mas se eu quiser definir a cor do gato, a direção em que o gato está a saltar, a que distância é que está da cerca, de que material é que é feita a cerca, se é no campo com árvores ou é junto a um bairro de vivendas, portanto, há uma série de pormenores que eu posso querer que a imagem tenha. E se eu disser um prompt muito genérico, nas respostas de texto é a mesma coisa. Ora, precisava de escrever uma pequena reflexão crítica, no estilo académico e em português de Portugal, sobre a inteligência artificial na escola pública portuguesa. Ok. Tendo em conta as possíveis mudanças da prática dos professores no ensino, em especial no segundo ciclo. Muito bem. Em vez de precisava de escrever, podemos pôr, por favor, escreve, uma pequena reflexão, mais uma vez a assertividade aqui, no estilo académico, está bem, está a dizer o que é que pretende, como é que pretende o estilo. Podemos ainda indicar aqui o público-alvo, aqui teria em falta. Em relação ao português de Portugal, portanto, a maior parte das pessoas já se apercebeu que os sistemas respondem em brasileiro. Não há muito a fazer, os brasileiros são muitíssimo mais que os portugueses, e, portanto, quando não há cuidado nas empresas em ter as duas, português de Portugal e português do Brasil, tipicamente sai português do Brasil ou abrasileirado. Uma coisa que já está identificado que resulta um bocadinho melhor do que português de Portugal é português europeu. Curiosamente. Português europeu geralmente resulta um pouco melhor do que português de Portugal. Não sei porquê, mas geralmente os resultados são um bocadinho melhores. Mesmo com português de Portugal, às vezes saem-nos muitos gerúndios. O gerúndio está correto, pode-se utilizar, mas não é típico do português europeu. E eu não sei porquê, quando se põe português de Portugal, saem muitos gerúndios e às vezes sai usuário e outras coisas do género que são típicas do Brasil, mesmo com o português de Portugal. Com o português europeu melhora bastante, embora haja ali mais um ou outro cuidado a fazer. Teresa, aqui este do roteiro, isto é uma coisa muito experimentada. Nós aqui temos que dar mais alguns dados, embora esteja aqui os 15 dias, poderá ser interessante mencionar interesses, que é para ele não vir completamente ao lado. Ele de repente diz, Olha, vai visitar o topo das árvores, não é? Pronto, dar certo. alguns interesses, por exemplo, qual é o grupo que vai, etc., para ele poder ajustar um bocadinho mais o roteiro. Mas eu fiz agora aqui no ChatGPT, por acaso respondeu-me bem, equilíbrio a Muito bem. natureza e a cultura, e demos vários Pronto, dias. porque se calhar foi ao encontro do que Sorte estavas a pensar, que é hoje. só adultos, por exemplo, não é? E com interesse genérico sobre os locais, mas se tivermos interesses específicos, quero dizer, é bom dar aqui um bocadinho mais de contexto. Claro. Eu, por exemplo, se disser assim, olha, faz-me um plano de viagem de 5 dias, ou de 7 dias, ou de 10 dias para as férias de verão. O plano de viagem pode ser completamente inacessível em termos financeiros, ou pode ser completamente disparatado se eu tiver um bebê. Portanto, há uma série de questões que convém dizer, como, sei lá, orçamento, gostos pessoais, se eu gosto de visitar lá no shopping, se eu gosto Pronto, há ali uma série de pormenores, inclusive qual é o grupo que vai usufruir da viagem para que as atividades venham adequadas ao grupo. Aqui é importante também melhorar. Diz-me só uma coisa, Daniel, tu fazes a pergunta logo toda, ou à medida que o ChatGPT vai respondendo, nós podemos fazer então detalhar mais a pergunta, o que É é isso. melhor? Quando nós já temos muito boa noção de como construir o prompt completo, podemos arriscar escrevê-lo todo e pedir depois pequenas correções. Se não temos, este é um bom começo. Fazemos e depois, ok, epá, saiu muito ao lado. E ele, por exemplo, se calhar está-nos a sugerir só visitar igrejas e museus. Pá, eu também quero visitar shopping e gosto de experienciar a vivência dos locais, etc. Eu acrescento esse pormenor. Metade das atividades, em vez de serem dirigidas para museus e igrejas, direciona para zonas comerciais e a experiência dos locais. Pronto, ele já vai tornar a dividir. E depois, se calhar, saiu uma coisa super exaustiva e nós dizemos, ok, eu preciso de períodos de descanso, portanto, refaz a tua sugestão, incluindo um período de descanso de 3 horas na hora do almoço e terminar o dia às 5 da tarde. Portanto, ele já vai refazer o programa em função disso. Portanto, podemos ir ajustando, ou, por exemplo, sugere museus só no dia em que seja gratuito nessa cidade. Pronto, e ele já vai canalizar novamente. Podemos ir fazendo. Se já tivermos uma noção muito boa de como fazer e nos lembrarmos tudo o que queremos, podemos construir o prompt. Portanto, ou prompt composto ou prompt sucessivo. Composto com tudo ou sucessivos até alcançarmos o resultado. É muito, muito difícil
eu, num prompt tão simples, que é o que eu chamo o prompt de improviso, ter logo a minha resposta ideal. O que eu vou ter que fazer é ir massacrando com mais prompts, até ter a resposta que quero. Ó Daniel, mas curiosamente eu fiz agora a mesma pergunta ao Gemini, só com o por favor, e a Uhum. resposta já veio mais completa. O por favor ajuda muito. Só um Eu tenho bocadinho lido isso. mais, mas já veio mais completa. É incrível. É o que eu estava a dizer, não é pela educação, é porque o sistema interpreta que ao escrever por favor estamos com um certo empenho em obter a resposta. E, portanto, ele dedica-se um bocadinho mais. Eu tenho verificado isso em quase todos os sistemas. O por favor ajuda bastante. Pronto, aqui traço um roteiro para uma viagem em 3 dias, a mesma coisa. José Augusto, é dar aqui mais algum detalhe para que seja afinado em função de quem vai e do que é que nós queremos ver e em que dias são, é dias de semana ou dias de fim de semana, portanto há aqui uma série de pormenores que nós podemos melhorar. Pronto, o que é um prompt e qual é a melhor forma de o fazer? Acho que está uma ótima pergunta, porque é uma pergunta introdutória para a pessoa perceber o que é o prompt e o sistema vai explicar seguramente. Inclusive, o próprio ChatGPT é muito bom a fazer os prompts. Portanto, ele faz os prompts para nós não precisamos fazer os prompts. Eu vou voltar aqui à viagem, por exemplo. Traço um roteiro de uma viagem de 3 dias a Lisboa. E melhor do que falar é mostrar. Vou-vos mostrar o que é que eu quero dizer. Então vamos aqui ao ChatGPT no próprio. Onde é que está? Aqui. Partilhar aqui um ChatGPT que está por aqui, alguns. Então vamos fazer esta pergunta. Se eu fizer esta pergunta só assim, traço um roteiro para uma viagem de 3 dias a Lisboa, ele vai-me responder algo como, aqui está um roteiro detalhado, portanto eu não lhe disse mais nada, ele não sabe para quem é, nem que dias que são, portanto vai-me dizer aqui uma coisa, enfim, provavelmente o costume. Baixa de Lisboa, alguns monumentos, locais mais típicos, sugestões de almoço, sabe que as pessoas têm que almoçar, parte da tarde, etc, etc. E vai continuar por aqui fora, eu vou parar, não vale a pena estar a continuar. Só para vos explicar o que é que eu faço. Imaginem que não sabem como é que é de fazer bem o prompt. Traço um roteiro para uma viagem de 3 dias a Lisboa. Antes de avançar, eu gosto de o tratar por tu, e ele não se importa. Coloca-me as perguntas para as quais precisas de resposta para que a tua sugestão seja adequada para mim e para o meu grupo. Portanto, ele não sabe nada. Ele vai-me dar uma coisa qualquer, mas se eu disser isto, eu não sei o que é que ele precisa, mas eu estou-lhe a dizer para ele me perguntar o que é que precisa para adequar isto ao meu grupo. Então ele já vai fazer uma coisa completamente diferente. Para criar um roteiro de 3 dias em Lisboa que seja realmente adequado para ti e para o teu grupo, preciso de esclarecer alguns pontos. Se calhar era isto que eu devia ter dado no prompt logo. Quantas pessoas vão viajar? Qual a faixa de etária predominante? Tem alguma preferência ou restrição alimentar? Ele se calhar estava-me a mandar para restaurantes de carne de porco e eu sou de uma região que não me permite comer carne de porco, então já estava mal. Taberna da Rua das Flores, se calhar não era adequada para mim. Alguma limitação de mobilidade a considerar? Ora bem, se calhar está-me a mandar subir ao Castelo de São Jorge e eu tenho uma pessoa no grupo que está de cadeira de rodas. Estilo de viagem, prefere um ritmo relaxante ou intenso? Lá está, os períodos de descanso ou não? Gostam de experiências culturais, museus, monumentos ou experiências ao ar livre? Quer experiências gastronómicas específicas? Há interesse em explorar a vida noturna? Logística. Já tens alojamento? Aonde? Pretendes deslocar-te? Estão a ver as perguntas, a quantidade de perguntas que o sistema faz. Agora a única coisa que eu tenho que fazer é assim. Eu não vou responder a todas, nunca mais daqui saímos. E agora posso responder. Somos 5, todos com 30 a 40 anos, por exemplo. Era bom. Alguma preferência ou restrição alimentar? Nenhuma restrição. E sem limites de mobilidade. Pronto. Vão dizer assim, mas isto leva muito tempo. Claro, mas nós queremos um plano bem feito. Temos que responder às perguntas todas. Agora íamos por aqui fora. 2 por aí, não. Se eu responder só assim, o que é que ele me vai dizer? Ótimo, agora falta as outras. Só me estás a responder a um. Não me estás a responder. Pronto, agora, quando eu responder a tudo, o plano está feito. Ou então eu posso dizer assim, está aqui a resposta 1, ignora as perguntas 2, 3 e 4. E ele faz em função daquilo. E ignora o resto. Quer dizer que para mim é indiferente o estilo de viagem, a logística, não tem diferenças específicas. E agora eu posso dizer assim, ignora esses pontos. Pronto, ele provavelmente agora já vai fazer o plano só em relação ao que eu lhe dei no 1. Estão a ver a comunicação com o ChatGPT aqui? Pronto, ele agora já me está a dar só tendo em conta o grupo que eu defini. Não quer saber do resto. Quer dizer,
para mim está bem tudo o resto, seja o que for a resposta. Estão a ver a ideia? Pronto. Por isso é que eu digo, é muito mais interessante estar a mostrar do que estar só a falar. Então vamos continuar aqui só nos prompts, só para concluir. Por exemplo, o que é um prompt e qual é a melhor forma de o fazer? Isto funciona de certeza. Olá. Boa, a educação aqui no princípio também funciona muito bem. Dá uma sugestão de 2 livros sobre desenvolvimento pessoal e diz-me em que fontes te baseaste para responder. Muito bem. Eu outro dia, já agora por causa da validade das informações, outro dia estava a preparar uma apresentação e, bem, em vez estava com preguiça de ir abrir os meus armários para ver que livros é que tinha e pedi assim, sugere-me 10 livros para incluir na bibliografia sobre este tema, e dei-lhe o tema. Pau, uma lista espetacular. Eu sempre peço livros, o meu ChatGPT está ensinado, ele dá-me sempre o título, o autor, a editora e o ISBN. Por norma, ele já sabe que faz isso. Quando eu lhe peço, está na memória. A gente pode carregar coisa na memória e ele já me dá essa resposta sempre assim. Ele deu uma lista de 10 livros espetacular. Eu decidi conferir quais é que eu tinha. Então, 7 eu tenho, os outros 3 não tenho. Fiquei curioso, os nomes eram muito atrativos e fui ao Amazon procurar. Na Amazon não havia. Achei um bocado estranho, mas pensei, ok, não há na Amazon, mas pode ser que haja na WUC ou noutra qualquer. E andei pelas livrarias todas à procura e os livros não existiam. Os autores não existiam, as editoras por acaso existiam, mas o ISBN também não estava correspondente. E, portanto, o que é que o ChatGPT fez? Como eu lhe pedi uma lista de 10, ele foi simpático, porque eu também sou simpático para ele, peço sempre por favor e obrigado. E então deu-me uma lista de 10 livros para eu pôr na bibliografia, só que 3 eram inventados. Isto é uma coisa que hoje em dia já não é muito comum. Há 1 ano e meio atrás era todos os dias, chamam-se alucinações. Portanto, o sistema, quando não sabe a resposta, tende a querer satisfazer o utilizador e, como tem uma fortíssima capacidade criativa, inventa. Portanto, tenham muito cuidado com esse tipo de informações, não as usem sem validar. É isso que eu digo, ele ajuda muito, mas não usem nada sem validar. O Mário está-se a rir, mas no campo de engenharia é brutal os disparates que ele diz. É brutal. Quando a gente não valida, saem umas coisas ao lado. Se eu não perceber nada da matéria, aquilo até parece porreiro. Mas se eu perceber da matéria, vou notar, no teu caso vais notar de certeza alguns erros. Pronto, eu fiz uma aplicação para a Ordem dos Engenheiros e sei o que é que aconteceu. Quer dizer, o que é que aconteceu enquanto estávamos a fazer. Portanto, há necessidade de validar uma série de coisas. Há coisas que são mais ou menos óbvias, mas há outras que precisam de validação. Porque ele, de vez em quando, quer satisfazer-nos e dar as respostas. E essas alucinações são perigosas, de facto. Nesse caso, podias perfeitamente pedir a ele para escrever os 3 livros que não existiam. Pá. Podia pedir para escrever os 3 livros, sim. Sim. Eu tenho uma aplicação que já me ajuda a fazer isso. Porque aqui há uns tempos, eu fiz uma aplicação, já vos mostro uma outra das que fiz. Aqui há uns tempos, estava numa formação e, de repente, um dos meus formandos fala-me de um livro e diz-me assim, aquele livro e tal também fala nisso. Eu disse, ok, ótimo, excelente, bom exemplo. Mas eu não conhecia o livro e, portanto, não quis dar aquela parte fraca, eu não conheço o livro, não vou dar a parte fraca. E então, no intervalo, fui pesquisar sobre o livro e percebi do que é que o livro falava e pedi assim o geral da estrutura. E depois assim, eu tenho que ter uma ferramenta rápida para fazer isto. E então criei aqui uma ferramenta muito rápida, mesmo quando não existem os livros para download em PDF, eu consigo ter uma síntese do livro e mais uma série de informações sobre cada livro. E a seguir podemos experimentar, vocês dão-me aqui, quando eu chegar lá a essa parte, mais uns minutinhos, dão aqui alguns exemplos de um ou 2 livros ou 3 com o nome do autor, é só o que eu preciso. Título do livro, nome do autor, em qualquer idioma. E vão ver o que é que o meu programinha faz sobre cada livro. É bestial para fazermos assim a arte de conhecermos os livros. Pronto, a gente faz aquilo, passado 2 minutos, conhecemos o livro todo, de uma ponta à outra. Ok. Quer dizer, ele faz um resumo, Faz muito mais coisas, faz muito mais coisas. é? Vai ver. Faz muito mais. Gostava de fazer uma surpresa para os 80 da minha mãe. Sugestões. Ora bem, se calhar temos que dar aqui mais alguns gostos, não é? Por exemplo, uma viagem de avião, um salto de paraquedas, podiam ser coisas giras, mas não sei se ele vai recomendar. Experimentaste fazer, Nuno? Experimentaste? Não. Pois pode dar assim umas coisas meio disparatadas. Deixa eu ver o que é que ele vai dizer. Portanto, convém limpar a sessão, que é para ele não se lembrar do que nós estávamos a fazer. Senão depois pode responder com uma viagem a Lisboa. São uma data marcante, aqui ficam algumas ideias, dependendo do estilo dela e do tipo de celebração. Ok, festa íntima, uma grande celebração, presença emocional, portanto, vai dar aqui uma série de sugestões. Mais uma vez, o ideal seria fazer algo desse género. Gostava de ser fazer uma surpresa para os 80 anos da minha mãe. Sugestões. Portanto, coloca-me as perguntas cuja resposta precisas para depois me dares algumas sugestões. Desta forma, ele vai pedir aquilo que pode ser diferenciador, e aqui normalmente neste tipo de coisas o sistema funciona bem. Tipo de surpresas ela gosta. Prefere momentos intimistas, festas grandes,
Viagens ou presentes simbólicos? Tem alguma limitação física ou de saúde? Quais são as suas maiores Oh, paixões? Daniel, não estás a mostrar, mas Não estou a mostrar, acredito pois que é. esteja bem. Obrigado. São tantos ecrãs abertos que às tantas passei-me. Ok. Pronto, então aqui está. A primeira pergunta, arrancou logo, não é? Começou logo a dar aqui festa íntima, ou grande celebração e tal, mas quando lhe pedimos para fazer as perguntas, ele então estava a fazer aqui uma série de perguntas. Pronto. Que tipo de surpresas? Tem alguma limitação? Quase, portanto, por exemplo, tem alguma limitação física? Ele colocou esta pergunta porque nós dissemos que são 80 anos. Se dissermos que são 30, provavelmente não põe. Mas também, termos uma mãe com 30 também era difícil. Portanto, sobre a surpresa, algo mais familiar, um evento presencial, tens um orçamento definido, é importante também. Senão pode sugerir uma viagem sei lá, ao Japão. Uma viagem de um mês ao Japão, mas depois não temos dinheiro, não adianta muito. Já tens uma data específica, queres envolver os netos se tiver e outras gerações, preferes algo com impacto, pronto, aqui está já. Se fizermos isto, nem precisamos nos preocupar muito com o prompting. Agora é só dar as respostas e a coisa vai funcionar. Vamos só ver aqui mais um ou outro, que é para depois avançar um bocadinho ali na matéria. Obrigado. Pronto, quem é o possível vencedor? Isto é quase como perguntar a chave do Totoloto, Francisco. Podemos experimentar fazer esta. Agora aqui, provavelmente, tenho que partilhar, senão vocês não veem, claro. Provavelmente vai ser engraçada a resposta. Agora aqui eu posso fazer uma coisa de várias maneiras. Vou apagar sempre o anterior, que é para ele não ir buscar memórias daquilo. Reparem aqui o procurar. Já agora as versões estão todas aqui, que eu falei há pouco. Estão aqui, mais algumas aqui. Aqui deste lado, na versão paga, e ainda tem o chat temporário, quer dizer que não fica gravado. E depois ainda temos aqui mais estas opções, que é o procurar, quer dizer que vai à web, e depois ainda tem aqui mais Já está as bem? imagens, o Dali e o colaborar em escrita e programação. Se eu não ligar o procurar, ele não vai à net e não sei se já está alimentado. Portanto, deixa ver o que é que ele vai dizer. De qualquer maneira, essas respostas são sempre estranhas. Ora bem, Henrique Gouveia Mel, portanto, ele já sabe isto até, Estás com o curiosamente. carro ao pé de ti, não. Alguém está a falar Não, ao porque eu vou altavoz? jantar com a Rosa, pensei que era esse. Ora, só um bocadinho. Alguém está com altavoz? É o Hã? Nuno, é o Nuno. Ô, Nuninho, Ah, baixa é? o som, baixa o som. Tira o microfone. Ah, não sabia. Podíamos ter ido jantar hoje. Está o telefone ainda por cima. Espera aí, deixa-me ver se eu consigo tirar. Ah, Mute. Senão daqui a bocado vamos saber onde é que ele vai jantar e tudo. E não deve ser do nosso interesse. Ora bem, pronto, ele já pôs aqui Henrique Gouveia Mel, Luís Marques Mendes, André Ventura, António José Seguro e António Vitorino. como é que eu sei? Pois, isto já foi informação que já lhe passou pelas mãos, porque eu não tenho a net ligada. Agora eu posso fazer a mesma pergunta com a net ligada e vamos ver se ele consegue, quem é o possível vencedor. E já agora dá-me a chave do Euromilhões da próxima semana. Já agora, não custa nada, é só pedir. Se ganharmos, temos que repartir. Exato. Pronto, então diz ele, as próximas eleições, até ao momento, declararam sua candidatura André Ventura, Mariana Leitão e Joana Amaral Dias. Outras personalidades vão ser consideradas Henrique Gouveia Mel, Luís Marques Mendes, António José Seguro e António Vitorino. Foi um bocadinho melhor a resposta agora, talvez. Ainda cedo para prever um possível vencedor. Mas é pior, que penso que o Luís Marques Mendes já Ele associou e baralha Henrique assim, pois é, Gouveia Melo acho que também, não é? está aqui um bocadinho baralhado, sim. Mas agora temos a net ligada, portanto, isto agora foi buscar notícias, se calhar, com alguns dias, já vamos ver. Agora, É ainda Daniel, cedo para prever. falta o André, o tipo que é o do sindicato. Ventura. Não, ele também se chama André. Do sindicato Stop dos professores. Sim. Primeiro a Sim. dizer que era André. candidato. Pois isto não está muito completo, não. Quanto à chave do Euromilhões, a próxima semana os sorteios são realizados às terças e sextas e os números vencedores são determinados aleatoriamente no momento do sorteio, portanto não é possível prever. Muito bem, agora vamos experimentar já agora fazer esta pergunta no Perplexity. Já que falámos aqui do Perplexity, vamos ver o que é que o Perplexity nos diz. Agora eu também acho que eu tenho aqui no browser, já agora, desculpem lá, só fechar este, abrir aqui. Acho que também temos o Perplexity por aqui, ou talvez não. Com estas janelas todas abertas. Não tenho aqui. Mas tenho aqui. Desculpem lá. Perplexity, em princípio, na validação de informação na net é mais fiável. Ora, portanto, eu vou abrir aqui o Perplexity e agora vou partilhar o Perplexity, que está aqui.
Então vamos pôr a pergunta aqui no Perplexity. Na versão Pro, isto tem a versão gratuita e a versão paga. Na versão Pro, quem é o possível vencedor? Com certeza também não vai conseguir. Procurar informações, identificar possíveis vencedores, fontes que vai buscar. Ele está-nos a mostrar tudo o que está a fazer. Notícias ao minuto, Expresso, SIC Notícias, Sapo, Observador, portanto, Euronews, foi uma série de sites. De acordo com as sondagens, o aumento da VML surge como o favorito. Principais pontos. Lidera as intenções de voto, tal, na segunda volta. Outros candidatos, André Ventura, António José Seguro, Luís Marques Mendes. Parece-me que aqui talvez esteja um bocadinho mais fiável. Portanto, este em termos de fiabilidade, para mim, é o browser por excelência. Com alguma IA à mistura, que nós podemos programar, inclusive, as respostas. Mas parece-me que está melhor a resposta aqui, eventualmente também não completa. Bom, por isso é que eu digo, estas informações convém sempre validar de alguma forma. Bom, e tem aqui muitos mais, mas eu acho que já dei uma boa ideia do que é que podemos fazer. Qual a melhor plataforma para traduzir livros? Traduzir livros. Pergunta-me a Vera. Isto é uma pergunta que fez ao ChatGPT ou é uma pergunta para mim? Já agora só para esclarecer. Vera Figueiredo. Para mim, ok, está bem, então eu já respondo. O DeepL, o tal tradutor alemão, DeepL, para mim é a melhor ferramenta para traduzir. Ele tem, inclusive, na versão paga, a possibilidade de traduzir até 5 documentos sem limite de tamanho por mês. Portanto, são 5 documentos, não podem ser 6. Agora, os documentos podem ser bastante grandes. Eu outro dia poupei uns dias de trabalho largos a uma pessoa que estava a fazer a tradução de um PowerPoint à mão, coitado, de inglês para português. E eu, quando me apercebi que estava a fazer aquilo, a pessoa ainda só tinha gasto um dia e meio, e eu disse assim, manda-me lá o PowerPoint. E eu, depois, passado uns segundos, mandei-lhe o PowerPoint de volta, traduzido em português, e disse, olha, desculpa lá a chatice, mas agora tens que reformatar alguns campos, porque o português em muitos sítios é maior do que o inglês, e, portanto, como está dentro de algumas caixinhas, e ela disse, que chatice, em vez de estar uma semana a trabalhar, vou ter que estar aqui 2 ou 3 horas a reformatar. Pronto, e o PowerPoint era muito grande, tinha 170 ou 180 slides, era pesado. O limite eu acho que é a capacidade em gigabytes. Acho que ele tem uma capacidade de 10 gigabytes por documento ou algo assim de género. Mas se tiverem texto simples, se não tiver nada muito sofisticado de imagem, pode ser um documento muito grande. Portanto, funciona muito bem. Bom, deixem-me só ver se avançava aqui 1 ou 2 slides no nosso PowerPoint para depois fechar de vez e podemos fazer aqui mais alguns exemplos. Pronto, eu ia aqui, já fizemos aqui algum prompting. Pronto. E aqui eu tinha aqui escrito algumas diferenças, mas já perceberam. Pronto, nós podemos dizer simplesmente isto: escreva uma história curta sobre um gato, ele vai escrever qualquer coisa, ou podemos dizer liste os ingredientes para fazer um bolo de chocolate, ele também responde, e vai orientando o modelo, mas depois podemos ir muito mais além, e quanto mais claro e mais contextualizado for o prompt, melhor a coisa funciona. Eu vou-vos deixar aqui, depois quiserem tomar nota, 2 ou 3 estruturas para vocês ficarem com elas guardadas. Por exemplo, se eu disser isto, em vez de lhe dizer, como pus aqui, escreve uma história curta sobre um gato, se eu disser isto, atua como um estudante universitário numa aula de escrita criativa. A tua tarefa é escrever uma história de cerca de 500 palavras, portanto já estou a dar o tamanho, ele falha sempre, nunca acerta no tamanho, mas pode-se aproximar um bocadinho mais, entre 5.000 ou 500. Com linguagem adequada para crianças de 3 a 4 anos, sobre um gato azul chamado Pintas. Usa português europeu e segue o formato abaixo. Título, escolhe um título infantil cativante relacionado com o tema. Corpo, narra a história num texto de até 500 palavras, com foco num enredo criativo, interessante para as pequenas crianças. Dá vida ao gato, com uma personalidade única, e digo qual é, saltitão e malandreco, que tem um cão amarelo, seu amigo, chamado Bolas, calmo e ponderado, destacando as suas aventuras, mistérios e peculiaridades. Este prompt vai dar uma história muito mais direcionada para o que eu quero, linguagem adequada às crianças, a dimensão da história, a personalidade dos personagens, e vai criar provavelmente outros personagens e vai criar um enredo muito mais interessante para aquelas crianças do que se eu lhe disser simplesmente isto. Escreve uma história curta sobre um gato, não é para ninguém, é uma história qualquer. Portanto, eu posso ir muito ao pormenor. Vou-vos dar aqui 3 exemplos de formatos que são muito úteis, que têm aqui enfim, criei aqui uma sigla simplificada, PATAF. Papel, tarefa, formato. Portanto, desde que vocês decorem isto, ou decorem ou escrevam o PATAF, papel, tarefa, formato, são 3 formatos que eu vos vou dar. Atua como especialista em marketing digital. Portanto, eu no papel digo quem é que o ChatGPT é. Em vez de ser o ChatGPT, eu digo quem é que ele é. O que é que ele vai fazer? Em vez de ir pesquisar toda a informação que tem disponível, vai pesquisar toda a informação que faz sentido para esta persona que eu lhe estou a dar. Eu estou a dizer que ele é um especialista em marketing. Portanto, ele vai
primeiro que tudo, procurar toda a informação que tem sobre marketing digital. E depois digo-lhe, agora a tarefa, desenha uma campanha cativante para o Facebook, portanto, estou-lhe a dizer qual é o alvo, e o estilo de escrita do Facebook é diferente do Instagram ou do LinkedIn, para promover diariamente a cidade de Tomar durante uma semana, numa sequência de anúncios criativos. Portanto, isto é a tarefa, e estou-lhe a dizer o que é que ele vai fazer agora como formato, incluindo o copy, portanto, o texto, sugestão de visuais, ele vai-me descrever visuais a utilizar, e ainda me descreve a estratégia para o público-alvo de residentes nas grandes cidades de Lisboa e Porto. Portanto, com esta informação, ele não vai fazer uma campanha qualquer, vai atuar como um especialista em marketing digital, vai fazer uma campanha que se diz cativante para quem? Para as pessoas que residem nas cidades de Lisboa e Porto, e vai-me dar o texto, sugestão de imagem. Com a sugestão de imagem, depois posso criar as imagens, utilizando também a inteligência artificial. E até lhe poderia pedir logo as imagens. É importante decorar isto, dar-lhe o papel, a tarefa e o formato. Outra sugestão, por exemplo, esta mais simples, tal, tarefa, ação, objetivo. Reparem que a tarefa faz sempre parte, não é? Eu aqui posso começar ao contrário. Eu aqui vou-lhe dizer o que é que ele vai fazer, qual é a tarefa dele, o que é que ele tem que fazer e qual é o objetivo. Portanto, para que é que eu quero aquilo que vai ser feito. A tua função é avaliar o desempenho dos membros da equipa de vendas. Atuando como diretor de vendas, eu na verdade também lhe estou a dar aqui a persona, portanto também lhe estou a dar aqui o papel dele. Para tal, até tem aqui um erro, mas não faz mal, avalia as forças e fraquezas das equipas, conforme um relatório anexo, portanto eu vou-lhe dar um documento anexo, vou anexar um documento no ChatGPT e propõe ações corretivas individuais e coletivas. Portanto, se eu tiver um descritivo de cada um dos vendedores no relatório, ou um teste feito de forças ou de competências, ele consegue dar-me essas diretivas. O objetivo é melhorar o desempenho da equipa para que a média de satisfação dos clientes suba de 7,5 para 9. Portanto, ele vai-me dar uma série de indicações para cada um dos vendedores e para o coletivo, para que nós tenhamos mais atenção à satisfação dos clientes. Portanto, tal, tarefa, ação, objetivo. Reparem que estes formatos nós até podemos inventar outros. A ideia é dar sempre bastante contexto e bastantes indicações sobre o que se pretende para que não sejam coisas soltas, que não sirvam para ninguém, que sirvam para toda a gente. Depois, depois e o que fazer. Depois isto depende um bocadinho daquilo que nós queremos. Nós podemos dizer o que é que temos, o que é que queremos que aconteça e agora preenche o gap, não é? Estamos a fechar poucas vendas junto do canal Horeca, a hotelaria e restauração. Ficando a menos de 50% do objetivo trimestral há 3 trimestres consecutivos em todas as regiões. Queremos alcançar 70 no próximo trimestre e subir no mínimo 15 sobre o trimestre anterior em cada um dos 3 seguintes. Quer dizer, vamos muito para lá dos 100. Detalha um plano detalhado é um bocado repetitivo, com ações para mim, como chefe da equipa, e para cada um dos 3 vendedores em Portugal. Pronto, ele vai-me fazer um plano, enfim, relativamente adequado. Vamos experimentar por este prompt. Acho que parei a partilha, portanto, vamos experimentar pôr este prompt para ver o que é que ele me faria num caso destes. Isto é completamente falso, porque eu não sou chefe de vendas de nada que venda para o canal Horeca, mas não faz mal. Vamos então aqui não ao Perplexity. Peço desculpa, não é aqui que eu quero. São janelas a mais abertas. Vamos então ao ChatGPT. Estou sempre a usar o ChatGPT, poderia usar outro, mas se calhar até podemos usar outro. Vamos aqui experimentar outro, só para verem a diferença. Por exemplo, se eu for ao Claude AI, que há quem não conheça, o Claude AI faz mais ou menos o mesmo que o ChatGPT, portanto estamos na versão profissional também. Tinha para aqui um erro, mas não faz mal, que ele não liga nenhuma aos erros. Pronto, vamos ver o que é que ele vai fazer aqui com este prompt tão mais completo do que desenhar um plano de negócio só. Um plano estratégico para recuperar as vendas no canal Horeca, até pôs em maiúsculas, de facto é assim que se põe. Pronto, então está aqui um plano bastante detalhado. Objetivo principal, portanto não se esqueceu, ações para o chefe da equipa, gerir e monitorizar, capacitar a equipa, dar suporte. Planos por vendedor, vendedor norte, mapear os 20 maiores, o vendedor do centro, vendedor do sul. Cronograma de implementação, lançamento do plano, tal, indicadores de acompanhamento. Portanto, deu-me até aos indicadores. Portanto, está um plano razoavelmente bem feito. Agora vamos a experimentar a mesma coisa. Não é preciso copiar. Vamos ao ChatGPT. Suponho que continuem a ver o ChatGPT, certo? Partilha mantém-se. Vou tirar aqui o pesquisar na net, não preciso. Vão ver que não será muito diferente na estrutura e no resultado em relação ao que fez o outro. Pronto. Mencionou novamente o objetivo, exatamente como no outro. Aqui tem um diagnóstico inicial, ações. Este é mais aqui o diagnóstico.
ações para o chefe de equipa, e agora vai dar para cada um dos vendedores mais ou menos a mesma coisa. Coordenar e inspirar a equipa. Portanto, tem aproximações um bocadinho diferentes, mas no fim o resultado é mais ou menos o mesmo. Dá-me aqui um plano com ações para cada um dos personagens e não está muito diferente. Portanto, voltando ao nosso PowerPoint, só para acabar aquela parte teórica, que estamos sempre a acompanhar com um bocadinho de prática, mas, portanto, fixem a isto, podem usar qualquer um deles, qualquer uma destas estruturas, portanto, papel, tarefa, formato, tarefa, ação, objetivo, antes, depois e o que fazer, e há muitas mais possíveis e podemos criar as que nós quisermos, desde que haja uma estrutura que nos permita dar a informação e adequar o pedido à resposta que pretendemos. Esse é o objetivo. Agora vou-vos mostrar aqui, por exemplo, um GPT. Não sei se já ouviram falar de GPTs. Vou-vos mostrar este, que é um dos vários que eu tenho feito. Eu tenho aqui os resultados, mas vou-vos mostrar isto a funcionar, que eu acho que tem mais piada. Portanto, vou só copiar aqui o prompt e já vos explico o que é este GPT. Para que é que serve. Portanto, queria só era sair daqui. Ok. Vou copiar o GPT daqui até aqui. Vou parar a partilha disto e vou abrir o ChatGPT. No ChatGPT, quando estava a dizer que o Claude não faz tudo o que faz o ChatGPT, esta é uma das coisas interessantes que o ChatGPT faz, é que permite criar. Portanto, aqui tem o histórico dos chats todos que já fizemos. E aqui deste lado, em cima, no meu caso até aqui, tem aqui o que ele chama os GPTs. Isto são GPTs. Os GPTs, neste momento, eu posso vir explorar GPTs e venho para esta janela e o ChatGPT tem aqui esta janela. Isto é um GPC Store, é como que uma loja, só que por enquanto é tudo gratuito, por enquanto. Isto são como pequenas aplicações feitas com conjuntos de prompts, que estão estruturados e organizados por temas, para escrita, para produtividade, para investigação, para educação e para outros temas mais. Alguns que ele destaca aqui como principais, alguns que estão mais na moda, quer dizer que estão a ser mais utilizados, os que são feitos pela própria OpenAI ou pelo próprio ChatGPT e depois feitos por terceiros, aparecem aqui imensos. Há uns meses atrás eu verifiquei e soube que já havia cerca de 1 bilhão. Portanto, eu neste momento não tenho a certeza quantos serão, mas acredito que já tenha 2, 3 bilhões de GPTs feitos. Eu tenho pouquinhos, tenho aqui os meus que estão aqui feitos, e nós podemos, cada vez que criamos um GPT, portanto, na verdade é como que um chat GPT específico para um determinado tema, eu tenho aqui 20 ou 30 feitos, nós podemos torná-los públicos ou dar acesso só a nós próprios. Portanto, a maior parte dos meus estão só para mim, alguns eu posso disponibilizar a qualquer pessoa que tenha o link e outros eu posso tornar públicos e aparecem naquela lista que vocês viram antes, onde estão alguns bilhões, certamente, deles. E aquele que eu vos ia mostrar é um que fiz, que tenho aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui deste lado. Onde é que está o nome dele? Research a Customer. Pronto, este aqui eu fiz porque quando nós trabalhamos vários mercados, como o meu trabalho, eu tenho interesse em conhecer os meus clientes o melhor possível e perceber o que é que eles receiam, onde é que eles podem precisar de ajuda e por aí fora. Então criei este GPT que me permite fazer rapidamente uma análise do mercado e endereçar essas necessidades, essas dificuldades, esses receios de cada cliente ou grupo de clientes ou setor de mercado mais adequadamente. Então, esta pergunta que eu aqui pus foi, pronto, o mercado aqui não será um mercado, mas vamos chamar sempre mercado. Portanto, o conjunto de pessoas que assistem, podem assistir ou não assistem aos webinars que eu estou a divulgar. Então, eu perguntei-lhe quais são as razões porque as pessoas particulares ou elementos de empresas decidem assistir a webinars gratuitos sobre inteligência artificial, conhecidos por AI11, realizados por mim, que receios as pessoas podem ter, que os leva a não assistir, eventualmente, o que os pode levar a não se inscrever ou assistir, e o que posso fazer para garantir, ou para ajudar a garantir que assistem, ficam interessados e divulgam. E peço-lhe, porque ele pode-me dizer muita coisa, eu peço-lhe só desejos, medos e como os ultrapassar. Então, aí vai disto. Reparem, o prompt é relativamente simples, mas está a funcionar dentro de uma estrutura que está preparada para dar a resposta como eu quero. E então a resposta que ele me vai dar é muito completa. E reparem, separou aqui em 3 tabelas. Então ele diz, o público ele vai a profissionais, empreendedores, gestores, entusiastas de IA, objetivo aprender, nível de consciência, desde curiosos até profissionais experientes. E agora ele vai dizer, o que é que motiva as pessoas a assistir? Entender como a IA pode impactar a sua carreira ou empresa, acompanhar tendências tecnológicas, aplicar a inteligência artificial para aumentar a produtividade e reduzir custos,
aceder a conhecimento gratuito e de qualidade, fazer networking com outros profissionais, descobrir casos reais de sucesso, aprender a implementar, ganhar vantagens competitivas, esclarecer dúvidas, etc. Portanto, deu-me ali 10, porque eu pedi 10, eu podia ter isto programado para dar 20 ou 30, mas 10 acho que é bastante bom. O que é que impede as pessoas de assistir ou de se inscrever? As pessoas podem pensar que o conteúdo é muito técnico ou difícil, podem ter medo de ser um evento promocional. Eu já assisti a alguns e fico furibundo. As pessoas estão o tempo todo a vender, em vez de estarem a fazer aquilo que eu penso que será mais útil que estou a fazer aqui, que é mostrar as coisas na prática. Depois, falta de tempo para assistir ao vivo, receio de que a inteligência artificial seja complexa demais para aplicar no seu trabalho, medo de ficar sobrecarregado, ceticismo sobre a aplicabilidade do seu setor, preocupações com privacidade, medo de receber um grande volume de e-mails a partir daí, insegurança sobre a credibilidade, etc. Depois, como ultrapassar esses medos? Pronto, explicar às pessoas, pelos meios de divulgação que fazemos, que o conteúdo é acessível mesmo para iniciantes, mostrar depoimentos e casos reais, mobilizar a gravação, eventualmente incentivar a inscrição mesmo para quem não possa assistir ao vivo, que é o que eu procuro fazer, apresentar aplicações práticas e ferramentas fáceis de utilizar, oferecer um resumo com os principais insights, incluir exemplos, garantir a transparência, permitir que a pessoa escolha a frequência, etc, etc. Portanto, qualquer setor de mercado, isto está preparado para o fazer. Agora, e isto é, como devem perceber, isto é excelente. Queria colocar duas questões. Força, força. Para fazer um chat GPT tem que ser assinante profissional. Tem que ser profissional, sim. Ou seja, Agora, são estas questões. há uma coisa boa, é que vocês podem utilizar com a versão gratuita GPTs feitos por quem tem a versão profissional. No meu site, upsida.pt, se forem lá a uma janela, que eu não me lembro como é que se chama agora, acho que é GPTs, não, ou é Free Stuff, já não me lembro, deixa-me ver como é que eu chamei atualmente. Free GPTs. Free GPT, pronto, nessa janela vocês podem aceder a alguns que já lá estão feitos. Tem um explicador de matemática, tem um para engenharia, tem um para marketing, tem alguns que estão feitos. E vocês podem entrar com as versões gratuitas e utilizar os GPTs. Para os fazer é que têm que ter a versão profissional. E vos mostrar aquele dos livros e peço... Como? Nesse fazer, não é? Agora passando Sim, já sim, para... sim. Tu baseias o ChatGPT nas respostas que ele dá a questões que se formulam, ou ele vai buscar, imagina, um ChatGPT um GPT de marketing, ele próprio vai buscar elementos específicos, ou ele vai basear-se, ou seja, ou a construção, o que fica ali naquele GPT é baseado apenas na troca direta entre o seu autor do GPT e as próprias respostas. Como é que funciona? O GPT que é feito tem um conjunto de prompts, que é os tais prompts complexos ou complementares. Portanto, vão sendo várias perguntas que vão sendo lá colocadas, vários encaminhamentos vão sendo dados, vários comandos que pretendem obter um resultado específico final. Portanto, eu desde a definição da personagem, o que é que quero obter, ou a situação anterior, ou o que é que eu quero depois, a estrutura, a quantidade de informações, está tudo lá programado. Quer dizer que eu, se fizer aquela pergunta no chat GPT, eu não tenho resposta nenhuma. Se fizer naquele GPT, ele já sabe exatamente o que é que eu quero obter e, portanto, vai repetitivamente respondendo. Embora eu possa interagir com ele também. Por exemplo, este que eu utilizei agora, se eu puser só o setor de mercado, melhor do que estar a falar é mostrar-vos. Se eu puser só o setor de mercado ou outra coisa qualquer, alguém me diga para não estar eu a inventar ou a pensarem que eu estou a pôr algo Milhas. que já conheço. Digam-me um tipo de Palmilhas. setor de mercado. Digam-me, por favor. Produtor de palmilhas. Produtor de palmilhas? Sim. Ok. Portanto, eu vou pesquisar um cliente ou uma audiência. Ok? Produtor de palmilhas, é mesmo assim? Produtor. Palmilhas é o quê? Para sapatos, não? É uma fábrica, sim, é palmilhas de sapatos, sim. Ok, então eu vou só escrever de sapatos, não vai ele. Eu fiquei com a dúvida e ele pode eventualmente ficar também. Pronto, então reparem o que é que ele faz por defeito. Portanto, agora não lhe dei mais comando nenhum. Se eu escrever produtor de palmilhas para sapatos ou produtor de palmilhas de sapatos no ChatGPT, ele provavelmente vai-me dizer o que são ou algo do género. Pronto, ele aqui vai-me dizer, ok, vamos fazer uma pesquisa sobre este público-alvo, de um produtor de palmilhas de sapatos. Antes de começar, ele agora está a fazer algumas perguntas que precisou aqui de esclarecimento. Quem é o público-alvo principal? Quer a resposta em português ou em É uma inglês? fábrica mesmo, é uma empresa produtora, é uma fábrica. Então, ao o que é que a gente responde? O público-alvo principal é que fábrica. Uma fábrica produtora. Ok. Depois, no 2, em português, vamos pôr aqui Sim, em português, sim. PT, que é para responder em português. E no 3, quais os aspectos que quero analisar? Vamos pôr todos? Maiores desafios empresariais, eu poria maiores desafios empresariais. A ver o que é que ele diria. Então vamos pôr assim, e acresce, que é para ver o que ele faz por defeito. Aqueles ele faz por defeito. Maiores desafios empresariais. Aqueles estão focados no consumidor, compreendes? E enquanto aqui está claramente. Ele pegou pelo outro lado, ele pegou pelo. Ok. Só maiores desafios empresariais.
Concorrência acirrada. O mercado pode estar saturado com fabricantes locais e internacionais. Controle de custos de produção. Aumento nos preços de matérias-primas, mão de obra e energia afetam a rentabilidade. Diferenciação do produto. Criar palmilhas inovadoras ou personalizadas para se destacar no mercado. Distribuição logística. Garantir prazos de entrega eficientes, reduzindo custos de transporte e armazenamento. Exigências regulatórias. Oscilação da demanda, porque eu não lhe pedi em português de Portugal, disse-lhe só português. Vendas podem ser sazonais ou instáveis. Acesso a novos mercados. Maiores desafios, marketing e posicionamento da marca, conscientizar, tenho que pôr ali português de Portugal, que não esqueci de pôr esse pormenor, sobre o valor das palmilhas, avanços tecnológicos, acompanhar novas tecnologias e relacionamento com fornecedores e parceiros, dependência de fornecedores confiáveis. Portanto, dá aqui esta informação. Mas, de qualquer maneira, insisto, vou-vos só mostrar, por exemplo, deixa-me ver, consumidores de fast food. Se eu puser só isto, portanto, ele por defeito fará isto. Eu não vou ir até ao fim, não vou deixar ir até ao fim. Vamos só ver aqui 2 ou 3 linhas, só para ver o exemplo. Frustrações, desejos profundos, pensamentos espelhos, falhas no passado, perguntas, inimigos Daniel, comuns. estás a usar um ChatGPT, o normal dos 20 euros ou dos 200? Dos Digamos? 20, dos 20, dos 20. Dos É a 20. versão, é a versão Plus, sim. Ok. E Portanto, tens já conseguido fazer tudo isto. isto já é tudo feito, isto já é, sim, mas está tudo feito sobre essa versão, sim. Agora, querem ver, por exemplo, aqui os livros, vamos só mostrar mais um. Hoje o objetivo não é explicar como fazer GPTs, porque isto precisaríamos de uma sessão bastante maior. Mas só para vos mostrar aqui, por exemplo, a questão que eu estava há bocado a dizer do livro. Deixa-me só ver onde é que está. Book Summary. Eu, por enquanto, tenho-os assim meio em português, meio em inglês. Ainda não decidi quais é que publicava ou não. Mas pronto, este para já não está público. Dê-me lá aí o nome de um livro e o autor, por favor. Se vocês quiserem. Não a Bíblia, também que esse demora muito. O livro do desassossego. Chama-se mesmo assim, Livro do Desassossego. É um livro de Fernando Pessoa. Pá. Se eu não me engano. O livro é que está mal escrito. Não me enganei a escrever Desassossego, enganei-me a escrever livro. Ora bem, vão ver o que isto faz. Só lhe dou estas 2 coisas, mais nada. Aqui já tenho o cuidado do português europeu, portanto vamos ao PTPT. Isto é o que eu lhe peço para cada livro, sempre. Citações. Está preparado tanto para livros técnicos como para livros como este. Portanto, qualquer tipo de livro funciona bem. Tema principal. Razões para ler ou não ler o livro. Já agora, Daniel, por curiosidade, Sim. ele faz citações de outras obras de Fernando Pessoa, que não esta. Pois Mas é, por isso é que eu digo, ele alucina um bocado, muitas vezes, não é? Um bocado não, muitas o vezes. resto, a história, o contexto do livro é esse. O texto está bom, não é? Pois as citações, Vem de outros sítios, vem de outros sítios. depende das fontes que ele foi buscar e deve ter encontrado algum cruzamento. Razões para ler o livro, ideias-chave do livro. Eu, por exemplo, às vezes peço o índice e o índice está completamente ao lado. Há aqui um pedido para a estrutura do livro, ou índice, e às vezes vai um bocado ao lado. Pronto, ideias-chave do livro. Multiplicidade do eu, vida como um sonho, a solidão essencial, a rotina como prisão e refúgio, a literatura como salvação, inadaptação do mundo. Ok. Depois, estrutura do livro. Não é bem um índice, eu peço-lhe a estrutura, para perceber, porque há livros que não têm um índice muito bem feito, e eu peço-lhe uma estrutura, mas às vezes vai um bocado ao lado dos livros. Mas pronto, mesmo assim, não tem sido mal de todo. Principais conclusões e ensinamentos, e agora vai também dar obras semelhantes e por aí fora. Técnicas ou processos especiais usados no livro, heteronímia, estilo fragmentário, prosa poética, autoficção. Sobre o autor,
cá estão os seus heterónimos. Comparação com outros livros semelhantes. Portanto, geralmente sugere livros dentro do mesmo estilo. Que às vezes é bom se nos recomendam um livro, ok, estão aqui livros com alguma semelhança no estilo, quer dizer que eu gostei ou não gostei, se conhecer algum dos outros. Público-alvo. Aqui a recepção da crítica. Recomendação de livros semelhantes. Estes recomendados, para resumir numa única frase, o livro é um orgulho na mente de um homem que se sente estrangeiro no mundo, onde a literatura e a imaginação são os seus únicos refúgios. A ideia, mais do que a precisão, era mostrar-vos. A única coisa que escrevi foi o título do livro e o nome do autor, e isto aparece-me sempre com esta estrutura que eu pedi. Pronto, e cada um destes, não vos vou mostrar a todos, obviamente, mas pronto, tenho aqui coisas que me são extremamente úteis, desde fazer estruturas de livros. Por exemplo, este aqui explica a química, faz exercícios de química, não é para mim, mas pronto, consegue-se fazer aqui uma série de preparações, digamos, de conjuntos de prompts que depois são muito funcionais e que nos dão um resultado muito dentro daquilo que queremos. Deixa-me só ver se eu tinha aqui mais algum slide interessante para concluir. Eu acho que sim, ainda consigo aqui dar mais um só, e depois quando, enfim, já passámos um bocadinho da hora, isto acontece-me frequentemente, porque estes temas são geralmente bastante ricos para se fazerem em tão pouco tempo, mas o objetivo era esse. Pronto, então, só para concluir aqui, pronto, este era o exemplo que eu tinha feito antes, pronto, sobre o tal do público-alvo, está muito semelhante. Pronto, testar já testámos. Claro, numa formação de um dia nós podemos passar por muito mais coisas, aqui o tempo não dá, não é? Não podemos falar aqui de automatização, fazer os tais promptos sequenciais como exemplo, os compostos, que é tudo no mesmo, usar as ferramentas de GPT e agentes. Isso já é um curso à parte, a parte de agentes. Pronto, e terminávamos por aqui, portanto não ficámos muito longe do fim. Eu acho que deu para experimentar e para perceberem, espero eu, um bocadinho a diferença entre o que é um prompt muito básico e o que é que um prompt bastante complexo permite fazer. Claro que, obviamente, isto é um webinar, não é uma sessão de formação. As sessões de formação geralmente são 1 dia, 2 dias, 3 dias, portanto conseguem muito mais além, mas espero que tenha pelo menos ajudado a passar. E creio que quem vá vendo os vários webinars vai ter um problema. Vai sempre levar ali com aquela parte inicial, que é mais ou menos idêntica, porque há sempre pessoas que vêm de novo, sobre a parte introdutória, mas depois esta parte diferenciada. Hoje falámos um bocadinho do prompting, no próximo falamos de música, portanto vamos explorar aplicações de música, o que é que podemos fazer com elas. Aliás, as músicas que estavam a tocar, quem chegou cedo ainda as ouviu, são músicas como esta. O desafio é perceber quem é o autor e quem é o cantor. E de facto não se conseguem perceber. Já sabemos que a experiência em português não é grande coisa, não é, Teresa? Já sabemos que a experiência em português não sai assim grande coisa, porque as vozes ficam muito falsas, mas de facto em inglês é fantástico. Eu estive aqui entretido a ouvir umas poucas músicas antes do webinar começar, e às tantas já nem me lembrava que estava a ouvir músicas criadas por inteligência artificial. Pensei que estava aqui numa estação qualquer da Apple Music ou algo do género, e estava a funcionar muito bem. Bom, fica à disposição, se tiverem depois alguma pergunta ou alguma coisa do género, toda a gente tem o meu e-mail, podem mandar, ou por telefone, via WhatsApp, também podem mandar alguma pergunta, sugestão de produtos, etc. Ficam inteiramente à vontade. Estão inscritos automaticamente para os próximos. Portanto, o que eu vou fazendo é, eu não vos encho a caixa de correio com mais mails do que isto. Vou sempre mandando um mail com o link da próxima sessão. Hoje foi Zoom, eu estava à espera de não ter de facto muita gente, e não foi muita gente, acho que tivemos aqui o máximo perto de 40. Alguns temas enchem mais, e portanto geralmente é no Zoom, e eu até agora repeti o link, provavelmente para o próximo mês vou pôr um link novo, porque começa a ficar o AI Companion começa a ficar grande mais. Mas se eu vir que é um tema que tem muita gente inscrita, se calhar fazemos no Google Meet. Portanto, é a única diferença. No Google Meet tenho licença até 500, aqui só tenho até 100. De resto, olha, o vosso feedback, não sei se acharam interessante, se deu para aprender alguma coisa. Eu acho que o tempo foi excedido não só pelo interesse do conteúdo, mas também pela qualidade do apresentador. Portanto, muito parabéns, obrigado. Daniel. Já te conheço há muitos anos, mas epá, aprendi imenso. Obrigado. Obrigado. Eu também Eu também Eu também gostei imenso e acho que tu consegues dar imenso conteúdo, porque embora seja sempre com muito andamento, mas acho que como explicação foi ótimo. Obrigado. Conseguimos ver tudo. Obrigado. Gostei imenso. Acho que o saber fazer questões à máquina vai-me ajudar imenso, porque às vezes se calhar fazia questões, mas tão vagas que depois não obtinha a resposta pretendida. Portanto, adorei.
Já participei também em outubro e continuarei a participar sempre que tiver essa oportunidade. Muito obrigada pela obrigado, disponibilidade. Daniel, Obrigado. Também gostei muito, obrigada. Foste muito esta claro habilidade em não e vender, aprendi eu vou-te ser imenso. sincero. Exatamente que serviço é que tu prestas às empresas? Não, eu tenho esse cuidado, porque há aí uma empresa que me costuma convidar para uns webinars de inteligência artificial. Epá, e nós levamos normalmente com 20 minutos de publicidade no início, que eu já desliguei. Estamos aqui ao contrário, sou eu que estou a perguntar o que é que Não, ok. Pronto, o que é que se faz normalmente? Epá, formação é o mais frequente, não é? Portanto, sempre muito adequada à empresa. Portanto, eu quando faço formação, muitas vezes estudo de tal maneira o negócio da empresa, começando por promptos como este, mas não só, vou averiguar o que a empresa faz, pá, e chego geralmente à empresa com sugestões já muito boas de promptos a utilizar. Posso dar o exemplo, aqui há uns tempos tive uma empresa que fazes capacitação às empresas? faço no capacitação na departamento? própria formação. Tive numa que faz uma coisa engraçada, tem uma área de negócio que fornece professores substitutos. É uma empresa que tem uma pool de professores e fornece professores substitutos em modelo de, penso que a resposta a concursos, que são rápidos, não é? São lançados para o dia a seguir ou para a semana a seguir. E foi muito engraçado, porque estava uma professora de primária, que era de informática, tinha cadeira de informática para a primária. Eu nem sabia que havia, mas pronto, agora já. E então ela estava muito atrás, agora vou perder uma semana a fazer o programa, porque não sei o quê, tenho que fazer eram 40 aulas, que era uma aula por semana, 40 semanas, tinha que fazer uma aula por semana, e como é que eu faço? Então, mas onde é que vai buscar a informação? Ela foi-me dizendo, então descobrimos que havia um PDF que se descarregava do Ministério da Educação, onde tinha as instruções para a construção do programa. E nós fizemos ali um prompt em 5 minutos, pegámos no documento e criámos um plano para as 40 sessões. A senhora ficou, uau, mas falta o PowerPoint. Bem, não está escrito, vamos ver o documento e de facto lá não fala em PowerPoint, fala em aplicações Microsoft. E o sistema sugeriu Excel e Word. Pronto, a partir do momento que acrescentámos PowerPoint, redividiu ou redistribuiu as aulas e a senhora disse, já me poupou uma semana de trabalho. Assim, pronto, fantástico. É neste tipo de coisas que se podem observar logo o resultado e que se vê que são práticas e que são fáceis de validar. A senhora validou, estava bom. Pronto, poupou uma semana de trabalho, estar ali a planear como é que ia fazer as aulas e a duração, com perguntas, com testes, com exercícios, com tudo feito. Portanto, foi uma coisa que se fez ali. Não tens por hábito fazer uma outra coisa. Por exemplo, há um bocado, estava-te a falar numa empresa real, eu ainda ontem estive nessa empresa. Pá, eles na verdade fabricam bem mais de palmilhas. Obviamente, a seguir àquele diagnóstico que aparece ali, pá, a lógica seria, ok, o que é que você aconselha como estratégia de futuro, etc, etc. Tu não vendes essa segunda parte do serviço, não é? Ou seja, Eu vendo que é a parte de consultoria, está no meu site, a parte de consultoria IA. Vais tirar a página de IA, está lá tudo explicado. Mas para uma coisa é consultoria IA, outra coisa é fazer a consultoria de estratégia baseada em IA, que é uma coisa diferente. Faz também. Consultoria estratégica é uma das coisas que fazemos, sim. Pode-se montar. Não para a aplicação de IA, mas para evoluir no negócio. Não, da estratégia da empresa, sim. Vamos falar um dia destes para estás em Lisboa, não é? Estou em Oeiras, mas sim, em Lisboa. Olha, aquele GPT, já agora para explicar, não deu a resposta mais correta, porque ele está sempre a encarar na perspectiva de cliente. Portanto, ele foi à fábrica de palmilhas como cliente e não, estás a ver, foi sempre pôr como cliente no setor. Portanto, eu percebi. Aquilo ao contrário. Acho que temos aí uma potencial parceria engraçada. Boa. Obrigado, Luís. Okay. Excelente. Um abraço e obrigadíssimo. Para mim foi interessantíssimo. Obrigado, Luís. Obrigado. Prazer. Ok, olha, obrigado pelos vossos feedbacks.